E tá aberta a porteira dos zumbis coreanos apaixonados, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E a nossa convidada especial para esse episódio é a Vicky! Oiê! Oi, Vicky! Quanto tempo! Saudades! Nossa, eu tava sumida. Oi, sumida! Oi, sumida, tudo bem? É engraçado porque o episódio que a gente tá gravando hoje, a gente vai gravar hoje a segunda parte dele, né? É um review dividido em duas partes. E apesar da Vicky não ter participado da primeira parte, ela acabou lendo o Webtoon depois, então ela veio fazer parte aqui da segunda parte desse nosso review. Sim! Eu não li, eu comi esse Webtoon logo depois que eu ouvi. Aí depois eu demorei um pouquinho pra terminar, depois fui mais... Porque tinha parado os episódios, né? Ele ficou um bom tempo em atos, eu acho. Mas eu, nossa, li muito rápido. Pois é, você começou a ler por causa do nosso review? Foi. Eu não tinha. Olha só, gente. Uau! Eu ouvi o review e eu fiquei tipo... Tô chocada. Poder de influência, muito bom. Na verdade não foi... Eu acho que eu não ouvi o review até o final. E quando eu decido que eu quero ler, eu paro. Não, spoiler. Não, faz bem. faz bem. Não, mas tá certo mesmo. A gente incentiva isso, né? Tem gente que não se importa, que consegue depois ouvir a história mesmo tendo spoiler, né? Mas pra quem não curte, essa é a recomendação mesmo. Começa a ouvir o início do review, porque o começo é livre, a gente fala brevemente da história, né? E aí, se interessou, pausa e vai ler a história. É o melhor, você fez bem. Bom, gente, e hoje, mais um ciclo se fecha, né? Com o término de um Webtoon que a gente ama. Surviving Romance encerrou a sua publicação nessa última quinta-feira, e por isso a gente vai fazer o review da segunda temporada e do final dessa história. Caso você não saiba, a gente já fez a primeira parte desse review lá no episódio 33 do nosso podcast. Olha isso, gente, Nossa, 33. Nossa, meu Deus! A gente tá no 110, tá? Esse é o 110 que a gente tá gravando. A gente tá falando do 33. Então, assim, caso você não tenha ouvido a primeira parte do episódio, eu recomendo bastante que você vá ouvir ele primeiro, porque esse papo de hoje vai ser bem mais focado na segunda temporada. Então, se você quiser ouvir as percepções do início da história, é só no episódio 33, tá? Que não tem a Vicky, então talvez não seja tão bom quanto esse, mas tem eu e a Nay lá. Olha só. Me deixou na pressão agora de fazer um bom episódio. É isso. Eu já tô te preparando pra quando a gente for fazer hambúrguer, aí você tem que tá pronta pra pressão. Já tá aqui já. Exato. E aí, gente, ao longo do episódio de hoje, a gente vai te contar um pouco mais sobre essa história que tem romance no título, mas que na verdade não é tão romântica assim, né? Além de teorizar bastante sobre o final dessa obra, sobre nossas interpretações do final, né? E, é claro, a gente vai dar aqui nossas opiniões sinceras sobre esse Webtoon, como a gente sempre faz em todo review. Beleza? Sim! E aí, um aviso importante, gente. Esse episódio, ele vai conter spoilers de Surviving Romance e ele pode conter temáticas que são sensíveis para algumas pessoas, como violência e suicídio, tá? Então, fica aqui o aviso antes do papo começar. Se esse for um assunto pesado para você, a gente deixa aqui o aviso para você não se pegar de surpresa. Pulou o episódio e tá tudo bem. Vai ouvir outros, né? Eu sei que esse não é o único episódio também que tem temáticas sensíveis, tem vários outros com temáticas sensíveis, mas a gente avisa quando tem, então, né? Confia. Tem outras opções também, tá? E é claro, antes da gente começar, aquele lembrete super especial para você seguir, ativar as notificações e avaliar o nosso podcast, porque isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo o nosso trabalho que não paga nada, ok? Exatamente. É de graça, gente. Ajudem o podcast, por favor. É de graça pra todo mundo. Ai, eu estou ansiosa. Tá ansiosa? Tô. Eu tô ansiosa porque eu quero falar desse Webtoon. Eu tô guardando ele, assim, eu quero falar muito. E eu não sei, Vicky, se você tinha alguém pra conversar sobre essa história enquanto você tava lendo. Não, eu acho que na época eu cheguei a postar alguma coisa assim no Twitter a respeito, mas fora isso depois eu não falei mais nada. É aquela coisa que tu termina assim e tu fica, meu Deus, o que eu faço agora? Sim. Eu falo o que eu faço. Eu lembro muito quando eu e a Naya a gente gravou o primeiro episódio,
Foi uma catarse. Foi. A gente até teve umas teorias que a gente criou junto durante o episódio, que a gente se deu conta durante o episódio. Porque... Ai, tinha que ouvir isso. Porque assim, a gente leu a temporada inteira e, caso vocês não saibam, a gente é proibida, pessoal, de falar sobre a história antes do episódio. A gente não fala nada. Então, às vezes, eu tô me coçando. Tipo assim, eu sei que a Nayana leu... A Nayana tá a uma mensagem de WhatsApp de distância pra gente conversar, só que a gente não pode fazer isso. A gente não pode. Pelo bem do conteúdo, entendeu? Pra garantir o programa. O máximo que a gente se permite, às vezes, é uma mensagem ou um gifzinho, assim, tipo, terminei. Meu único comentário e um gif. Só isso. É o máximo que a gente chega. É o máximo. Então, a gente deu uma aliviada nessa questão na primeira temporada, mas pra quem não conhece alguém que leia a história, né, pode ficar um pouco sobrando, né? Pode ficar faltando esse compartilhamento. Eu tive que criar um modo de aceitação, assim. Chegou um momento da história que eu tava assim, tá, eu não vou mais teorizar, eu não vou mais pensar sobre isso, eu não vou mais falar sobre isso. Exato. Porque não tem, eu desisto. Um plot twist. Teve um momento que eu tava, tipo, sabe aquele gif? Tipo, é aí que vem o plot twist? Tipo, por capítulo. Tipo, é aí que vem o plot twist. Eu tava, não, calma. Eu tenho mania de, tipo, não, eu vou ser mais inteligente que esse webtoon, ou que esse filme, ou o que seja. Eu vou descobrir o final antes, pra poder dizer no final assim, ó, eu sabia. Só que eu desisti, eu tava tipo, não, eu não quero mais tentar saber. Chega. Não tem como. É muito difícil. Não tem como. Quem eu tô tentando enganar, sabe? Eu vou pra esse lugar. Quem eu quero enganar? Eu não tenho essa capacidade. E aí, assim, gente, como... algumas dessas coisas que a gente vai falar agora já foram citadas no primeiro episódio, a gente vai passar mais rápido por essa sessão introdutória do Webtoon, tá? Mas a gente vai passar por ela mesmo assim, porque se você ouviu o primeiro episódio, ele era o episódio 33 do nosso podcast, estamos no 110, então talvez valha a pena a gente retomar algumas coisas, tá? Relembrar. Exato. Então vamos lá, vou passar bem rapidinho por isso aqui, mas algumas informações então sobre Surviving Romance. Esse webtoon, ele foi criado por Lee Yeon, que é da Coreia do Sul, e ela também é a mesma autora do webtoon The Makeup Remover. Por incrível que pareça. Ok? Yes! Porque as histórias são bem diferentes. Nada parecido. Elas têm algumas semelhanças, que eu quero entrar nesse tópico mais pra frente. Sim. Mas são sutilezas, né? Se a gente for analisar brutalmente as duas histórias, parece que foram pessoas diferentes que escreveram pela pegada, né? Sim. Que é bem diferente uma da outra. Esse webtoon, ele tá disponível na Naver Webtoon, o status dele é finalizado, e aí eu vou deixar uma dica aqui, porque se você tá ouvindo esse episódio no dia da publicação, ou há poucos dias depois da publicação, e você tem vontade de ler Surviving Romance, aproveita que ele ainda não está no Daily Pass, porque como ele finalizou, em breve ele deve entrar no Daily Pass. Eu acho que deve ter aí 2 semanas, ele deve entrar. Uns 15 dias. Acho que ele fica uns 15 dias. Ou seja, corra que o Daily Pass está chegando, ok? E aí a tristeza começa. Você não vai querer ter que esperar 100 dias para ler essa história, um capítulo por dia. Por favor, leia logo, tá? O primeiro episódio desse webtoon, ele foi postado no dia 14 de abril de 2021. Essa foi uma história que eu também acompanhei desde o começo, que nem Everything is Fine. A gente acompanhou desde o começo, eu acho. Desde, 4 capítulos. Isso. Porque eles foram na mesma semana, na verdade, né? Foi bem perto. Os dois saíram na mesma semana, Eu tava bem de olho, porque eu sabia que era da mesma autora de The Makeup Remover, eu seguia ela, daí eu acho que eu falei, você viu que a autora de The Makeup Remover vai lançar um novo, né? E eu, antes dele sair, eu já sabia que o webtoon existia, porque ele já estava sendo publicado na plataforma coreana antes, né? Então eu já estava preparada para assim que ele chegasse na internacional, eu começar a ler. E ele chegou depois. Foi bem legal. Não, sabe que, pra ser sincera, eu acho que eu tava lembrando agora que eu também li The Makeup Remover. E eu acho que quando começou esse webtoon, eu guardei ele pra ler. Por causa da autora. E não li, assim, foi um negócio de, depois eu leio. E aí, sei lá, a vida foi acontecendo e eu não fui lendo. E aí eu acho que eu li quando vocês fizeram um episódio, eu não tenho certeza. Minha memória é horrível, mas eu acho que foi isso. Boa. Olha só. Mais um webtoon que a Vicky foi ler depois do episódio.
Sim, verdade. Fiz bastante isso. E a autora trazendo pelo nome dela. Já tô entregando um pouco, né, gente? Porque se só o fato de ter sido escrito pela mesma pessoa já me gerou expectativas, né? Provavelmente eu gosto bastante dessa autora, sabe? E se tiver uma terceira, estarei lá. O pior é que vai ter, né? Eu tô só esperando. Vai? Vocês leram o Afterword dela? Sim! Não, foi a única coisa que eu não li. Pô, a gente vai te contar o que acontece, então. Vicky, lê. Meu Lê que você vai tomar... Eita, tá bom. Porque ela tem umas explicações no Afterword. E no Afterword, eu já vou falar sobre isso agora, então, que eu acho que entra em informações, né? Mas o Webtoon, ele tem 101 capítulos, mais um Afterword, que é tipo uma nota da autora. É ela comentando coisas sobre a história. É geralmente aquele capítulo de despedida, que é a pessoa comentando, agradecendo o apoio e tal, né? Uhum. Geralmente eu não leio porque costuma ser Q&A. Tipo de perguntas e respostas. Também mas ela tava meio sem paciência. As respostas são maravilhosas. Ela fez um Afterword muito bom, porque geralmente eu não tenho paciência também. E no dela, é porque tinha algumas perguntas, mas ela respondeu só as perguntas que a gente queria saber, sabe? Ah, interessante. Então eu achei muito bom. Porque no Afterword ela tava falando assim, agora que eu terminei essa história, eu estou passando a maior parte do meu tempo na horizontal. E eu pretendo continuar assim por mais um tempo ainda. Como se ela só ficasse deitada descansando agora, né? E aí tem uma hora que ela responde a pergunta, você pretende fazer outros projetos? E ela disse que sim, que ela já tá planejando uma nova história, mas ela tá planejando com calma, porque exige muita pesquisa, mas que antes disso, uma coisa que ela tinha vontade de fazer, já que essa ideia dela precisa de muito cuidado e planejamento, ela queria adaptar uma novel pra um webtoon. Dei moral. Nossa. Dei moral. E aí, sabe que é a parte mais foda disso, Vicky? Que ela chegou e aí ela foi falar com autores de novels, né? Galera que tem experiência escrevendo novel. E ela chegou assim, existe uma novel desse tipo? E aí a pessoa, não, mas eu posso escrever. E aí, tipo, parece que ela deu um input pra uma pessoa escrever uma novel pra depois ela pegar essa novel e adaptar pra webtoon, sabe? Que mágico. Eu achei isso muito sensacional. Então, Eu dei moral. ela é uma pessoa que gosta de estar fazendo bastante projeto. Eu fico feliz porque tem gente que escreve um webtoon e fica tão saturado do trabalho como artista de webtoon que a pessoa fica um tempão. Parece que não é o caso da Leone, parece que ela... mais webtoon! Ela só precisa de um tempo pra descansar e depois ela vai voltar com tudo. Eu fico bem feliz com isso. Não, e assim, ela, pelo visto, consegue ir voltar com tudo e ela não fica fazendo derivações do webtoon dela. Todas são ideias muito diferentes, pelo menos até agora. Sim, foi tudo muito, muito original. A variedade é muito boa. Pelo visto, a ideia pra novel também foi. Então, tipo, caramba, criatividade a milhão. Cara, uma pessoa que não só tem ideias, mas ela tem capacidade de desenvolver bem ideias de gêneros bem distintos. Eu acho que é por isso que eu gosto bastante do trabalho dela. Exato. E eu sei que, independente do tema que ela abordar, ela vai fazer isso com responsabilidade. Então eu curto bastante também. Exato! Sim, que é a parte mais legal. Verdade. Sim, isso sempre, sempre. Essa história teve tudo pra dar errado várias vezes, né? Nesse sentido, Sim. assim, se não houvesse cuidado. Coloca esse plot na mão da pessoa errada e vai dar errado, sabe? Nossa, vai dar. Nossa, era um vacilo, assim, era um tropecinho que era muito fácil de acontecer e ela não deu. É verdade, muito bom. é verdade. E eu gosto bastante de falar dela, porque vira e mexe a gente cita casos de autores da Coreia que derrapam quando eles vão abordar temas muito delicados. Óbvio que isso não é uma exclusividade de lá, mas eu acho que acontece mais lá porque alguns assuntos lá pra eles estão realmente mais distantes e falta esse cuidado de pesquisa e de ir atrás por causa disso, né? E eu sinto que ela não vai pra esse caminho. Ela realmente, só dela pensar, putz, é um tema muito diferente do meu, eu preciso pesquisar muito antes de fazer essa história, então essa história vai demorar muito pra sair. Eu admiro isso, sabe? Eu respeito bastante esse lugar dela, porque é dessa forma que ela não se precipita na hora de fazer as histórias. Eu acho isso muito massa. Sim. E Surviving Romance é uma história que, no app da Naver Webtoon, ele tá classificado como terror. E eu entendo, eu acho que essa segunda temporada, ela trouxe mais à tona o terror, na minha visão, né? Sim. Eu não quero falar ainda pra não entrar na zona de spoiler antes do necessário, mas tem uma personagem lá em específico que
trouxe bem à tona um lado um pouco mais aterrorizante pra coisa, Sim. né? Foi. Vocês sabem de quem eu tô falando, provavelmente. Uhum. Eu sei. Aham. Mas na primeira temporada eu enxergava essa história mais como um suspense, que tinha aí zumbi, também. então tinha alguns desenhos mais horripilantes e tal, mas eu acho que foi na segunda temporada que o terror brilhou um pouquinho mais, né? Foi. Eu acho que fez um pouquinho mais de jus mesmo, é verdade. Porque na primeira, eu sinto que tinha aquele rolê um pouco até... É muito extremo isso que eu vou falar. Mas até um pouco de aventura, porque elas tinham, no caso, que resolver como elas iam ficar vivas. Então é tipo, vai pra lá, vai pra cá, vão pra cima, vão pra baixo. Não era muito terror, era muito mais estratégico. Exato. E a segunda não tinha... A segunda não tem tanto isso, assim. Uhum. Pá, A primeira, é mais pá. a primeira acho que segurou um pouco aquela vibe meio Caverna do Dragão, assim. Se precisamos fugir daqui. Uhum. Qual vai ser a aventura do Exato. episódio de hoje para fugir daqui? Uhum. Exato. E aí, exato, na exato. segunda, explodiu tudo. Deixa eu só trazer a sinopse aqui bem rápido e depois a gente vai entrar no review e vamos falar mais explicitamente desses pontos aí que a gente tá comentando. Manda ver. Vamos lá. Quando Cherin se torna a protagonista do livro de romance que está lendo, ela espera por um final de conto de fadas com o interesse romântico da história, Gerard. Mas, quando um twist bizarro faz ela perceber que a história não está seguindo os rumos do livro, ela precisará da ajuda de um personagem improvável da sua turma para desafiar esse novo enredo e encontrar o seu final feliz. Tcharam! Tcharam! Eu acho legal que você vê a tag terror e lê essa sinopse, e aí você espera mais ou menos o que pode vir. Mas se você só lê a sinopse, você não vai imaginar que o twist bizarro é um twist terror, né? Exato. Com essa sinopse aí, eu não leria. Se tivesse só a sinopse na minha frente, eu não abriria esse webtoon, provavelmente. Uhum. E se não tivesse o gênero? Também. Isso. Mesmo, Só a sinopse. Sabe? Porque a capa do webtoon, ela me faz querer ler com essa sinopse. Era muito bom. A capa é boa, Foi verdade. ela que me fez Sim. querer. Porque Era é ela e o Gerard Zumbi, né? Sim. E o Gerard Zumbi atrás. Mas eu acho essa sinopse uma sinopse interessante, no sentido de que quando eu fui ler, a foto não tinha o Gerard Zumbi. Eu acho que eu vi uma coisa mais romântica. Era eles casalzinho. Eu acho que ela atualizou pra um evento de Halloween ano passado, não foi? Tá, Foi uma coisa pode assim, ter eu acho sido. que a foto original realmente não era ele zumbi. Mas eu acho que já teve uma época que no banner de promoção, ele O aparecia. banner eu acho que foi quando retornou pra segunda temporada. Era um banner que era tipo assim, era um banner que se mexia. Era ele normal e aí, boa. tipo, era um segundo ele zumbi e voltava. Era um negócio assim. Um estilo meio Everything is Fine, de piscar e a foto muda. Era um E negócio tchá. assim. Era. Bom, gente, então essa é a sinopse, né? Eu acho que a gente falou aqui já o que precisava para a introdução do Webtoon. Isso significa que estamos prontas para entrar no review e a partir de agora, spoilers rolarão assim, ó, soltos, tá? Solto. Muito, porque eu preciso tirar. Eu tô engasgada com umas coisas aqui que eu preciso falar, então não vai demorar muito pra vir spoiler, tá? Então, se você não conhece essa história e quer ler, é aqui que a gente se despede, mas eu te convido a voltar a ouvir esse episódio depois que você ler o Webtoon, beleza? Sim, por favor, leiam, por favor, leiam. Me sinto pronta. Ai, vamos lá, meu Deus do céu, tô muito pronto pra esse momento, ok. Eu queria tentar fazer uma coisa diferente pro review de hoje, porque eu sinto que às vezes a gente faz um review muito linear comentando as coisas, né? Sim. Mas hoje eu queria deixar ele aberto pra gente fazer o review do jeito que a gente quiser mesmo, sem necessariamente uma cronologia. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer pra vocês, que é curiosidades que eu quero saber de vocês. Tá. E eu convido vocês também, se ao longo do episódio, ao longo da nossa conversa, tiver alguma coisa que vocês queiram saber, perguntem, tá? Tá. Tipo, como é que foi pra vocês tal coisa? O que vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Mas eu queria começar sabendo como é que foi pra vocês retomar a segunda temporada. Vocês acompanharam essa história cronologicamente? Ou vocês fizeram que nem eu? Que eu literalmente li a segunda temporada quando ela acabou. Eu li ela direto, assim. Eu fiz igual você. É? Eu esperei só um pouco. Eu acho que eu esperei, tipo, 10 capítulos e voltei a ler. Aí eu tava lendo semanalmente.
E aí, Uau! uma coisa chamada Como você mestrado. aguentou? Ai, não sei. Nossa. Mas é que era toda semana era querendo comer as unhas. Aí o mestrado Nossa. voltou, daí eu pensei, putz, vai ser bom pelo menos que eu vou deixar tudo acumular um pouco. Aí acabou acumulando agora até o final. Faltava, acho que, os últimos 15 pra mim. Uhum. Mas é ruim, viu? Nossa, eu queria ter deixado acumular, porque quando eu acumulo, eu como a história. Tinha capítulos que eu tava lendo, eu tava, tipo, sentindo que, como eu li a primeira temporada semanalmente, e essa eu li toda junta, eu tava sentindo, nossa, essa história tem um pace muito mais rápido do que eu imaginava. Uhum. Mas tinha capítulos que eu lia que eu falava, graças a Deus eu não tô lendo isso semanalmente. É. Só graças a Deus. Aham. Porque não dá. Não Não dá. Não dá. Surviving Romance é o tipo de história que eu gosto muito de ler numa porrada só. E aí eu tava refletindo um pouco o porquê. E aí eu cheguei à conclusão de que é uma história que tem muito detalhe, muita coisa pra você entender. Então, eu cortar a leitura e ler um capítulo semanal... Tipo assim, se eu estivesse lendo só Surviving Romance, isso não seria um problema. Mas Não é o caso. eu, enquanto tô lendo outros 15 webtoons, Ah, é. eu vou me perder no plot. E um segundo fator também que ajuda é porque essa é uma história com muitos personagens. Muita gente. Sim, eu ia falar disso agora. Tu sabe que tem uma coisa que a autora usou que eu só percebi o quanto tava ajudando quando eu li alguma semana, assim, direto, tipo, semanalmente. Porque agora, por exemplo, quando eu fui terminar de ler, por 2 ou 3 episódios eu ficava, quem é fulano mesmo? Mas aí depois já lembrei Sim. tudo. Mas quando eu tava lendo semanalmente, eu sempre tinha que, em algum momento, rolar lá pra baixo pro quadrinho com os nomes de todo mundo, pra lembrar Sim. quem é. Não, isso é genial. Isso é genial. Isso é genial. Isso ajudou demais. Se não tivesse, eu ia ficar muito frustrada, eu acho. Eu vou até nesse momento fazer um favor pra gente. Eu tô mandando essa ficha. Ai, eu tenho um print também disso. Eu também tirei um print disso. Que eu falei, vou precisar disso. Eu acabei tirando o print do Afterward. Isso aqui é uma fanart, mas Eu tirei exatamente Ai, o que mesmo bonitinho. print. A gente é muito... isso aqui foi uma fanart que eles fizeram da fichinha. Porque o que Que acontece bonitinho. comigo é que eu era extremamente grata à ficha dos Eu personagens também. da sala de aula. Só que tinha uns Da lista de capítulos... chamada. Sim. Só que tinha uns capítulos que eu queria muito ver a ficha e eu chegava no final do episódio e ela não tava lá. E eu ficava, que merda! Eu queria ver como é que é tal pessoa. Ou então ela aparecia, mas ela já tava toda rasgada, sabe? Então, quando eu fui ler o Afterward... Isso também, é. Quando eu fui ler o Afterward e eu vi essa fanart, eu disse, nossa, é esse o print que eu preciso. E é isso que eu vou compartilhar com as meninas na gravação de hoje, porque eu não tenho tempo de catar a ficha completa em não sei qual capítulo, que eu não lembro. Sim. Eu também tirei. Eu tirei esse print que eu falei, eu vou precisar disso. Eu tirei esse Exato. print, eu vou precisar disso na gravação. Nossa, eu cheguei a pensar em pedir, assim, meninas, eu acho que eu vou pedir que alguém podia colar a ficha, né? Porque é difícil demais. Pensamos em tudo, Vicky. Aqui a gente já tá carimbada demais. Nossa, pelo amor de Deus, são 15 personagens. E assim, onde todo mundo em algum momento tem alguma coisa importante, não tem como decorar, não. Não tem. E Assim, são todas muito bem trabalhadas. É. Muito. Todas. mesmo com a ficha, vai ser difícil eu, particularmente, me referir a essas pessoas pelo nome delas, tá? E eu vou explicar por quê. Eu também a gente não pode vou, falar não. uma característica. Isso. Tipo a do tornozelo. Eu acho que seria legal a gente definir as coisas. Por exemplo, a primeira, que é a Sun Young Kim, eu chamo ela de cogumelinho. Cogumelo. Ela é a cogumelinho. Aê! Eu também chamo ela de cogumelinho. É a cogumelinho. Ela é a cogumelinho, né, pra mim. É a cogumelinho. A Hanadu, eu chamo de Hanadu. A Hannah, eu acho que é a A única Hannah é que eu Hannah. consigo chamar de Hannah. É. É fácil. Porque falam bastante o nome dela. A Jurima eu também consigo chamar de Jurima, não Jury. tem problema. Eu chamo de Judy. A Rina É. eu também chamo de Rina. A Rina. Né? Maravilhosa. Maravilhosa. A Mihui eu chamo a de... A Unknown Extra. a Unknown Extra ou o cabelinho roxo. Eu gosto do cabelinho Eu roxo. chamo ela de a extrema fofura. Eu lembro que na primeira temporada, quando a gente fez o review da primeira temporada, a gente chamava ela de algodão doce. Ela não era um algodão Era. doce. O cabelo dela parecia um algodão doce. Fofurinha. fofo. Aí depois tem a Jinson. Eu confesso que não sei como eu me refiro a ela. Jin Song Yeon. Mas ela é a única que usa A óculos. hein? dá pra chamar ela de a da Chemical, da
Enfim, porque ela que sabe do mexer, laboratório. Ela é mexer do com os laboratório. Paranauê do laboratório. É a do laboratório. Perfeito, ela é a cientista. A Cientista. Shimbi, ela é a emo. Eu chamo ela de emo. Eu chamo ela de gótica. Ela é Eu chamo ela de gótica. Gótica trevosa, Gótica. perfeito. Aí a Tcherin eu chamo de Tcherin de cabelo Tcherin. rosa. Tirim. Exato. Tirim de cabelo rosa e tirim de cabelo preto. São Isso, pessoas diferentes. Isso. Essa é no caso da coisinha, a Tcherin de cabelo rosa. Aí a Jihyun eu chamo de jogadora de vôlei. Ok. Eu meio que me refiro como a do tornozelo machucado. Isso. Eu chamo de jogadora de vôlei cantora, mas pode ser jogadora de vôlei. A Seong eu chamo cabelo verde, isso. A Jinhui é a tapa-olho, né? Eu amo ela. Ela é samurai, né? Adoro, que ela faz parte É. do clube de samurai, daí ela porta espada e usa um tapa-olho. Maravilhoso. Ela usava um tapa-olho por motivos estéticos, mas depois ela acabou precisando do tapa-olho mesmo. É Tadinha. muito bom, é muito bom os comentários. É. A Yeri, Eu chamo de mina do box. A do A boxe. mina do box pra mim. do box, ela faz box? Uhum. Sim, Ela faz ela box. tem Ah, aquele é? soco de milhões dela lá. Ela mata os zumbis no soco, eu acho incrível. Uhum. Ela é Street Fighter. Ótimo. É, exato. A Seong-woo eu chamo de irmã do Min-woo. Irmã do Min-woo. Irmã do Minwoo. A irmã do Mingu. É a Coitada. irmã do Min-woo. É porque Min-woo é mais fácil do que Seong-woo pra falar. Então ela é irmã do Min-woo. Se não, o Min-woo seria irmão da Seong-woo, entendeu? Se fosse mais fácil. Mas ele aparece um pouco mais Mais que que ela. Aparece, ele faz mais é. coisas. É. Não, e fora que eu falei, né? 15 personagens e eu excluí que ainda tem ele e Aham. As outras salas. A Tcherin tem de cabelo outras coisas. preto, de errar. né? Tem a professora, tem uma galera das outras salas, assim, que, tipo... Que apareceram. Nossa, verdade. É. A Tcheran... Eu Com- nunca dou característica pra ela. Pois é. Eu não dei característica pra ela. Ô, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a parzinho da gótica? É a Judy. A namorada dela é a Judy. É a Judy? Na ficha rasgada é a Judy. Tá, Verdade. boa. A Tcheran, eu não sei, eu não tô lembrando o que ela é. Muitos personagens, gente. Qual que é o ponto Ela, dela? ela parecia muito com a Minhui, eu acho. Com a Minhui, com a do... Ela dá um tchan na Minhui, assim, ela é junto com a Minhui. É que o drama dela é com a professora, né? Então, tipo, o tchan dela boa, é com a tá, professora. entendi. Lembrei. E Ela no é a fim, pessoa da professora. E no fim a gente tem a Seung, que na verdade é a Capiroto, né? Vamos falar assim, é a menina que faz boato. A Fofoqueira, menina fofoqueira. Que faz boato. A fofoqueira. Mas assim, A fofoqueira. vocês sabem que não tem cronologia. A gente pode se referir a ela como... Não. Então é o capiroto Tá. mesmo. É capiroto, porque ela é o que ela é, né? É. The Devil. Quando começou essa segunda temporada, né? O plano deu errado uma vez, né? Na segunda temporada, ou não? Não, nunca deu errado. Nunca Ele deu termina a primeira temporada dando errado, ela se matando, ela falando, Tá. eu não quero ver mais ninguém morrer, eu vou me matar. E acaba a temporada, e acaba a primeira temporada ela acordando de novo, e a lista de chamada rasgada nas pessoas Aham. que saíram rasgadas. Nas pessoas isso. que ganharam consciência, certo? Isso. Eu acho que teve algum momento dessa segunda temporada que eu pensei, vai reiniciar essa merda, vai tomar no cu. Eu também. Eu pensei isso umas 10 vezes. Eu tava tipo, se ela quisesse, essa autora me dava mais 2 temporadas Dava. pra reiniciar mais uma Dava. vez essa bosta. Nossa, cara, Se ela quisesse. eu sentia a frustração com a Tcherin de cabelo rosa. Qualquer momento que corria o risco de reiniciar, porque eu já pensava, trabalho Eu da também. porra, convencer todo mundo de novo, porque Sim. quando reiniciou, ela tinha outras pessoas com consciência junto dela, né? Foi. E a minha primeira impressão foi, cara, se a Tcherin de cabelo rosa, sozinha, sendo a única pessoa com consciência da história, conseguiu avançar tanto, agora que ela tem outras 2, 3 pessoas junto dela, moleza. E, cara, foi tão mais difícil. Começou a dar tudo errado. Só aconteceu merda. Aquela hora que o grupo se dividiu, eu quase virei minha mesa. Eu falei, cara, eu não tava, preciso tipo, disso. Eu tava tipo. Não, quando eles falaram, a gente não pode confiar em você, eu falei, não! E o pior é que a pessoa que falou, a personagem que é a jogadora de vôlei, eu amava ela na primeira temporada. Sim. Eu amo ela, ponto, assim. Eu amo ela na primeira e na segunda. Eu também, gosto eu muito dela. adoro ela. Eu tenho prints e prints dela, assim, porque eu tenho um crush muito grande Nossa, nela. eu posso falar uma coisa? Eu ia trazer esse tópico. Se vocês têm algum crush no Webtoon, e tipo, eu tenho crush em 2 pessoas nesse Webtoon, principalmente.
Eu tenho crush na jogadora de vôlei, em primeiro lugar. Nossa, e no Minwoo, em segundo lugar. Exatamente, são os 2 top crushes que eu teria nesse Webtoon. Concordo em gênero, número e grau. O meu é na jogadora de vôlei, porque assim, ela na terra e no céu. Sim. E a Judy. Eu amo a Judy. Ah, você gosta eu da Judy? amo a Judy também. Sério? Eu adoro a Judy. Revoltadíssima, amo ela. Esteticamente, a Judy, ela tá ali. Nossa. Só que a personalidade dela não foi tão do meu agrado assim. Tipo, eu gostava muito do Minwoo pelo Minwoo, eu acho ele sensacional. Mas a jogadora de vôlei, ela tava no outro patamar de crush. E eu achei que... Eu fiquei, nossa, gente, por que eu gosto tanto da jogadora de vôlei? Aí eu fui ler o Afterword da autora e ela fez um ranking dos personagens que a galera mais gostava. E em primeiro lugar, sim, acima de todo mundo, era ela. Ela é unânime. Sério? Ela é, tipo, a preferida de todo mundo. E eu não sei por quê. Foi muito inesperado pra mim. Quando eu tava acabando a primeira temporada, eu fiquei, gente, eu acho que eu tenho um crush. Que mulher. Que mulher. Eu também. Que isso? Nossa, cara, eu tava lendo esse webtoon me sentindo muito bissexual por esses 2 personagens. Eu tava, tipo... Não, eu tenho prints. Eu tenho prints também da Cherin, que a Cherin também tava, tipo, todo gay panic, né? Com a jogadora de vôlei. Ela tem muitos momentos gay panic com a jogadora. Tipo, aquela hora que ela aparece sem camiseta e ela vê a foto, ela fala, por que ela tá sem camiseta? Eu falei, miga, te entendo. Eu também tô pensando, por que ela tá sem camiseta? Tem uma cena que elas estão no laboratório, aí cai um produto químico na camisa da jogadora de vôlei, ela tira dela, fica só de top ou só de, sei lá, regata. Nossa. E a Cherin tem esse pânico do porquê que ela tá sem roupa. E eu fiquei, amiga, ela está sem roupa porque ela é uma grande gostosa, deixa ela sem roupa, ok? Deixa ela, ok? Eu vi que tu tava blushing, hein, Cherin? Eu vi, eu também tava. Nossa, eu shippei muito elas. Essa é uma coisa que a gente já pode apontar, tipo... Porque, assim, em Surviving Romance, a Cherin, ela não termina com ninguém, né? Não, graças a Deus. Sim, Surviving Romance, não há romance. Exato, você tem que sobreviver ao romance, né? Mas, no The Makeup Remover, apesar de ter um chip claro ali, ele nunca se consolida 100% no webtoon, né? Uhum. E essas interações com a protagonista e uma outra personagem feminina que dão a entender que poderia rolar alguma coisa, é uma coisa em comum dos 2 webtoons, né? E fica no ar. E nesse webtoon tem mais de um casal feminino. Tem, tipo, 3. Eu fui contando 3, assim, que eu fiquei, tipo... Sim. Tem muitas possibilidades de casais aqui. Muitas. E eu adorei isso. Vou falar que eu adorei. Adorei descobrir os casais, tipo, ver, sabe? Ai, não, mas tem um outro casal que eu achava só engraçado e que no final eu já tava adorando, que é da Rina. Sim. Nossa, sim. Casalzão. Nossa, eu amei. Posso falar? Quando... porque o que acontece? O Minwoo, ele, assim como a mina de cabelo verde, ele também escuta vozes na cabeça dele que falam pra ele gostar da Cherin, porque ele é um personagem na história que acaba gostando dela, né? Mas eu achei... É o second male lead. Isso, ele é o second male lead, né? Ele é o que, digamos assim, a outra ponta do triângulo, né? Porque tem o Gerard, a Cherin e ele, né? Mas é muito legal ver a evolução da relação dele com a Rina e você perceber depois que o sentimento dele pela Cherin é só voz mesmo, porque ele gosta da Rina, sabe? De verdade. Ele começa a gostar da Rina e a Rina vai encantando ele do jeito Rina dela. É muito bom. Ali quando ele se dá por conta que ele tava quase a ponto de morrer e que ele pensou nela, tipo, e se ela tava viva ali fora, eu fiquei... Meu Deus, me entregaram. Eu chorei por causa desse casal na primeira temporada e eu chorei por causa desse casal na segunda temporada. Sim, eu lembro disso. A primeira temporada, quando a Rina promete que se o Minwoo virar zumbi, ela vai sacrificar ele, e aí depois ele vira zumbi, ela tem que sacrificar ele, eu chorei naquela cena, porque é a cena que ela morre também. Nossa, foi muito pesado. E aí na segunda temporada, quando ela fecha a porta do corredor e ela fala... Minwoo, vocês... Eu não vou conseguir cumprir minha promessa.
eu não vou conseguir cumprir minha promessa. Vocês ficam aí dentro, eu fico aqui fora, que daí o Minwoo começa a ficar desesperado porque ela vai morrer. E acontece essa cena que a Vicky falou, eu chorei nessa parte também. Eu fiquei, meu Deus do céu. Pina! Eu só queria que eles fossem felizes. Eu fiquei muito... Aí depois eles foram felizes, aí eu fiquei feliz também. Nossa, eu ficava, tipo, batendo. Por quê? A felicidade é impossível nesse webtoon. Por quê? Por quê? Por quê? Sim! Por quê? É que eu tava no feeling, assim, que cada vez... sabe, bem filme de terror mesmo. Uma hora alguém vai morrer e eu vou ser triste. Porque uma hora alguém vai morrer. E eu tava, tipo, ninguém pode morrer. Porque eu sou apegada a todas essas pessoas. Sim. São, tipo, 20 pessoas e ninguém pode morrer no apocalipse zumbi. Mas eu tava nessa vibe, tipo, um capítulo alguém vai morrer, eu vou ser triste. E foi isso. Sabe o que eu achei sensacional dessa história? Que conforme as pessoas foram ganhando consciência, elas tinham lembranças da rodada anterior, quando elas não tinham consciência. Foi. E isso trouxe uma outra camada de profundidade para os personagens, os traumas que eles passaram na passada. Então, a menina que queria ter salvado a professora e não conseguiu, você vê como isso afeta ela na rodada seguinte, né? A outra lá, que virou zumbi e matou várias das amigas dela sem intenção, porque ela era um zumbi. E aí, quando ela lembra disso, o trauma que ela tem... Cara, é muito profundo, sabe? Nossa, muito profundo. É muito. Muito profundo. Eu gostei muito que entrou, né, nessa questão, assim, de... são pessoas que se tivessem nessa situação estariam carregando muitas coisas psicologicamente. É muito bom esse momento. Porque, na verdade, eu acho que eu vou pular um pouco o barco, mas tudo bem. Porque nesse momento que ela fala, são pessoas que estão passando por isso e quando esse momento chegar, elas vão quebrar. Foi nesse momento que eu senti que elas deixaram de ser efetivamente personagens e viraram humanas. Sim. Porque elas começaram a chorar e falar, meu Deus, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, nananana. Eu fiquei tipo, mano, e o desenho de quando a Algodão Doce começa a chorar, eu fiquei chocada. É horrível. Eu fiquei tipo, é horrível esse desenho. É tipo, eu lembrei da Mads falando, caretas me assustam. Eu fiquei tipo, uou. Sim, eu passei rapidinho. Chorando. Eu passei rapidinho por essa cena, porque o jeito que até que ela desenhou os olhos foi... Pera, a Algodão Doce chorando? É a Algodão Doce que quebra primeiro. Lá no final. E daí começa os balãozinhos embaixo, todas falando, minha mãe, meus pais, minha avó, vocês estão falando quebrando nesse sentido. Porque tem quando a gente descobre que a encapetada é a encapetada, ela também é desenhada de um jeito bizarro. Sim, verdade. Também. Os olhos dela Nossa, também. e cada vez que ela era desenhada, eu ficava mais assustada, assim, porque no fundo, ela continuava sendo encapetada. Mesmo, tipo, ela lá pequenininha encapetada. Eu ficava tipo, que horror. Tu me entende agora, Nayana? Você me entende? O olhar dela vai ficando cada vez pior, assim, mas parecia que ela tava olhando pra mim. Eu ficava, sai. Não, e também tem isso. Porque muitos momentos nesse webtoon você acha que eles estão olhando pra você e falando com você, porque é uma metalinguagem assim, tipo, uou. Nossa, sim. Vamos lá, que não existe quarta parede nesse webtoon. É a quarta, é a quinta, é a sexta. Não tem mais essa parede. Não existe a quarta parede porque a gente tá junto na sala com eles, velho. Eu tô no cômodo com eles. Mano. Não existe isso. E a culpa é sua. E a culpa é sua em algum momento, porque você que leu a história. Você leu. Tipo, tu leu a história, tu ajudou isso, olha os comentários, ó vocês. Tipo, meu Deus. Exato! Olha só, eu tirei print de um comentário que eu achei muito foda, que representou muito bem uma parada. Quando a Tcherin tá conversando com a jogadora de vôlei... Tá. E ela conta, eu sou a autora dessa história e eu estou presa nela como um personagem. Então, pelo fato de eu ser a autora, eu sei o que vai acontecer na sequência. E a jogadora de vôlei fala, então se você é a autora, você que criou a minha lesão... Um tapa na cara. Que fudeu com a vida dela, né? Porque assim, na rodada anterior, isso nunca foi um problema. Mas agora ela tava tendo que conquistar a confiança das pessoas de novo e ela foi de baque com uma parada, né? E aí eu lembro que nesse capítulo eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei, velho... Tipo, o personagem tá confrontando o autor sobre as consequências da escrita dele, que geralmente o autor ele vai passar batido porque é apenas um personagem. Mas se você colocasse uma pessoa de verdade no lugar daquele personagem, você ia ver que... É muito pesado você fazer aquilo com alguém
apenas pelo bem do entretenimento, né? Nossa, E aí, como aquelas pessoas estavam saindo de personagem para ganhar consciência, elas trazerem isso à tona é muito bem feito. E aí, eu lembro que tem um top comment que exemplificou isso muito bem. Daí eu tirei um print do top comment pra ler aqui. O comentário tá em inglês. Então, talvez eu precise de um tempo pra traduzir ele bem aqui pro programa, tá? Porque eu não fiz isso previamente. Mas o comentário fala mais ou menos assim. Então, você tem que ser um marionetista do mal pra controlar os seus personagens, manipular e torturar eles, só pra fazer com que a história se torne algo que as pessoas leriam, né? Mas os personagens não são reais, então tá tudo bem. Pessoas reais vão se beneficiar de ver os personagens passando e experienciando aquilo pessoalmente, né? É assim que as coisas devem funcionar. Mas eu nunca gostaria de ser tratado do mesmo jeito que escritores tratam seus personagens. Não importa o quão boa tenham sido as suas intenções. A jogadora de vôlei tá correta. Então é isso, né? Tipo, você tá fazendo isso pelo bem do entretenimento e pra você passar uma mensagem pro seu leitor. E aí, por causa disso, você não tem medo de ser cruel com os personagens, até porque você fala pra você mesmo que eles não são reais, pra você aliviar um pouco essa culpa. Mas, se você fosse uma pessoa, se você fosse se colocar no lugar daquele personagem, você jamais gostaria de passar por aquilo que eles estão passando. Então, eu achei muito legal que a autora, ela fez uma puta crítica a ela mesma nessa parte do webtoon, sabe? Sim. Imagina descobrir que tu é um personagem que saiu de Game of Thrones. Nossa. Tu tá ferrado. Tu vai morrer da pior forma possível em algum momento. Não, e o pior é que, tipo, tem uma história também que era alguma coisa do escritor e ser Deus, assim, sabe? Tipo, o escritor brinca de ser Deus, né, nesse momento. E eu lembro que uma história que eu li, a pessoa sai dessa história, o cara vai louco atrás do escritor, porque ele fala, foi você que fez isso com a minha vida. Você acha que você é Deus e nesse momento eu posso matar Deus, então eu vou te matar. E a história inteira era o cara atrás do escritor. Nossa. Era muito bom. Eu achei muito legal essa parte por causa disso, porque é uma crítica a ela mesma, né? E aí é muito legal, porque eu achei muito massa que ela fez uma crítica a ela mesma e depois a gente, como leitor, toma uma crítica a gente na nossa fuça, né? Nossa, lá na frente é muito tapa na cara. Você tá ligada, Vicky, de qual Eu parte me eu tô senti mal falando? de estar lendo, sim. Eu me senti mal. Eu me senti, tipo... Deveria eu parar de ler? Eu acho que essa parte a gente pode explicar um pouco, porque nesse final tem tanto plot twist que algumas pessoas podem se perder no meio de tanto plot twist, né? Eu me perdi várias vezes. Eu também. Cada capítulo era um jogo de se perder e se encontrar. Inclusive, esse é um ponto que eu quero falar depois, porque eu tenho algumas críticas em relação a isso. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor nesse sentido. Tipo, é sensacional. Tenho também crítica. Mas, em alguns momentos, pra mim, pareceu excessivo, sabe? Sim. Mas, eu acho que dá pra gente contar um pouco dos plot twists que a gente descobre. Uma coisa que a gente descobre ao longo da temporada é que existe um diabo dentro dessa história. Existe um demônio dentro dessa história, né? Você descobre no final da primeira temporada. No final da primeira temporada? Acho que não. A Tcherin de cabelo preto fala que ela fez um acordo. Mas é no final da primeira com temporada? O diabo. É no final da primeira temporada. Ela fala que ela fez um acordo com o diabo, eu acho, mas a gente não é informado de que o diabo tá dentro da história. Isso, como você não personagem. sabe. Tá. É isso. Tá, isso é verdade. Durante a segunda temporada é que você vê uma cena da Tcherin falando com alguma pessoa no banheiro, só que você nunca vê quem é essa pessoa. Então você fica uma parcela da história sabendo, opa, o diabo que a Tcherin fez um acordo, porque assim, a Tcherin ela fez uma aposta com o diabo, né? De que pra ela sair daquela história e não ser mais a personagem principal, ela precisava trazer uma pessoa pra ocupar o lugar dela, e essa pessoa tinha que se entregar à história, que é o que a Tcherin de cabelo rosa não estava fazendo, porque ela ainda estava consciente, né? Pra acabar com tudo e a história continuar existindo em looping, a Tcherin tem que se render, ela tem que desistir. Só assim que a Tcherin de cabelo preto vai se ver livre de tudo, né? Isso. E então ela ainda estava na história atormentando a situação, porque ela ainda precisava que a Tcherin de cabelo rosa desistisse. Sim.
Só que a gente não sabia que esse diabo com o qual ela tinha feito o acordo também tava dentro da história e também tava fudendo o rolê junto com a tirinha de cabelo preto. Tipo, ela também estava manipulando a história de alguma maneira, né? Sim. E ao que tudo indicava, esse diabo era uma das personagens da turma. Fazia parte daquela lista de chamada lá. A gente só não sabia quem era. Então podia ser até a pessoa mais próxima do mundo da tirinha de cabelo rosa e a gente não sabia quem era. Nossa, quando deram essa informação, eu só conseguia pensar, por favor, não seja jogadora de vôlei e, por favor, não seja um no extra. Só isso que eu queria. Então. Eu pensei, não pode ser uma das 3 e nem a jogadora de vôlei, porque aí é Por mancada. favor. Porque daí Aí o meu mancada. crush, o que vai acontecer com o meu crush nela, né? Que aí é mancada, exato. Eu fiquei pensando bastante, assim. A gente ficou um tempo no Webtoon sabendo que tinha um demônio dentro da história, mas não sabendo quem é. A gente sabia que tinha um X9 ali, tinha uma pessoa que tava fazendo merda. E eu, inicialmente, eu tava com muito medo, porque eu achava muito que era a de cabelo roxo, a Unknown Extra. Eu achava muito que era ela. Sabe por quê? Nossa, eu tava Porque na com segunda temporada, ela apareceu tão pouquinho. medo. Ela apareceu tão pouco. Ela teve um brilho dela, foi meio apagadinho, assim. Foi. Tem até um capítulo que é tipo, quem é você? Ah, eu sou tal pessoa, porque faz muitos capítulos que eu não apareço. Eu achei Sim. muito bom. Eu achei muito bom. E eu comecei a ficar com medo que o fato dela não estar aparecendo era porque ela ia ser o demônio. E aí, tipo, era pra você não sentir tanto a revelação. Eu ia sentir igual, né? Foda-se. Tava toda com medo de ser ela. Mas assim, me parecia... Só que ao mesmo tempo eu ficava... Essa autora, ela é muito inteligente. Então ela pode estar fazendo isso pra você achar que é a de cabelo roxo e no fim não ser, né? Então eu tava muito na dúvida. Eu tava entre ser de cabelo roxo ou ser outra pessoa que eu não sabia. Aí depois teve um ponto que eu li nos top comments que entregou, que era a fofoqueira lá. Porque ela citou uma cena que ela não poderia ter lembrado da vida passada dela, porque ela já tinha morrido Foi. quando aconteceu. Ah, eu não vi isso. Ainda bem que eu não vi. Eu percebi isso. Essa foi a deixa. Eu Tipo, percebi isso. ela fez referência a uma cena da rodada passada, só que ela já tinha morrido quando a cena aconteceu, então não era pra ela lembrar da cena. E aí eu vi a galera falando, é fulana de tal, porque ela lembrou de uma parada que ela não deveria ter lembrado. E o diabo se embananou lá e entregou, que ele era... Mas mesmo assim a revelação ela ainda foi chocante, porque é sempre chocante, né? Revelação de plot twist é sempre chocante. Sempre. Essa foi a primeira coisa que a gente descobriu, né? De mais chocante. Quem era o demônio na história. A gente descobriu que era fofoqueira. Aí depois tem a revelação da Tcherin. Você descobre que a Tcherin de cabelo preto, ela gosta do Gerard de verdade, né? Ah, é. Ah, eu fiquei com pena. Então, eu fiquei, né? Então, um pouco de romance essa história tem que ter. Então a gente tem aí Minwoo e Hina Song, né? A gente tem aí nossos casais lésbicos maravilhosos na história. A gente tem aí a Tcherin de cabelo preto e o Gerard. A gente só não tem necessariamente nada explícito com a protagonista, mas já estão me entregando vários romances. Eu não preciso de mais nada. Tá ótimo, do jeito que tá. O único triste é que o único beijo que tem é o beijo mais não da história. Errado possível. Errado possível. Tem Exato. 2 beijos, né? Tem 2 beijos. Tem dois? Tem dois beijos. Ah, eu só lembro do Tem último. 2 beijos. Tem da Tcherin de cabelo preto e da de cabelo verde. Isso, que é errado. E do Minwoo e da Hina. O beijo acidental. Verdade. Que eles falam, não é um beijo. Não é um beijo. Sim, tem aquele beijo, verdade. Tem esses, mas continua o seu ponto, Maze. O que acontece é que a Tcherin de cabelo preto, ela realmente gosta do Zerá. E ela tá querendo fugir da história com o Zerá, né? Gerard. Hã? Gerard, você tá falando Zerá. Ah, eu tô falando do Zerá. Gerard, desculpa. Eu Quão acho o nome dele... insignificante ele é. Eu acho o nome dele... Ele é bem significante. É que eu acho o nome dele complexo de pronunciar na minha cabeça por algum motivo, mas o Gerard, entendi. beleza. E aí ela é apaixonada por ele. E o problema é que ela era apaixonada por um personagem de uma novel. Então, ela sempre queria que o Gerard falasse alguma coisa que não fosse as falas dele dentro da história, sabe? Eu tô pensando agora, eu acho que Zerá é algum personagem de alguma outra coisa. Que eu acho que também. Por isso que eu falei. Esse nome não me é estranho. Mas, beleza. O Gerard, tipo, a Tcherin de cabelo preto era apaixonada por ele. E aí pensa, ela era a única pessoa dentro de uma história clichê que tinha consciência.
E aí ela era apaixonada pelo protagonista masculino, né? E ele é apaixonado por ela, mas ele era apaixonado por ela como um personagem apaixonado por outro personagem. Então, ela ficava de, se você me ama de verdade, fala que você me ama. Daí ele ia lá e reproduzia a mesma fala que ele falava todo dia pra ela. E ela ficava tipo, caralho, que merda, né? Então, ela era uma pessoa apaixonada por um personagem. E ela queria muito que esse personagem ganhasse consciência pra fugir da história com ela. Só que ele não ganhava consciência de jeito nenhum. Então, o plano dela é uma parada meio complexa. Ela fez esse acordo com o demônio de que ela ia botar uma pessoa no lugar dela. Uhum. E aí a intenção é que essa pessoa desistisse e assumisse o papel da personagem pra ela poder ir pro mundo real. Mas ela também estava na esperança de que o Gerard fosse ganhar consciência em algum momento pra ele também ir pro mundo real com ela. Ela queria ir pro mundo real com ele. Ela continuou presente e fazendo erros dentro da história pra ele perceber esses erros e sacar, tipo, putz, estou numa história. Uhum. Só que ele nunca percebia esses erros. Tipo, o Apocalipse Zumbi é um erro. Só o maior erro. Só o maior erro. Só um O errinho. personagem mais burro da história da humanidade. Cara, ele é muito irritante, porque Cara, nossa, pelo Ele é amor de muito Deus. lento. tá todo mundo lutando pela sobrevivência. E, tipo assim, tem pessoas morrendo do lado do Gerard, literalmente. E ele tá... Porque você é muito especial pra mim. Me encontre na sala de música, eu preciso me declarar. Tipo, amigo, pessoas estão morrendo de errar. Sério mesmo. Que a sua preocupação é mandar uma cartinha de amor pra sua... Sabe? É uma pessoa que ela literalmente não tem noção do que tá acontecendo ao redor dela. Sem noção total de errar. Então, essa é a questão. A Tcherin de cabelo preto, ela poderia já ter acabado com tudo, mas ela... Meio que ela ficava adiando o término das coisas na esperança de que o Gerard, assim como os outros personagens, fosse ganhar consciência, né? Lady, Foi. Vicky, você tem alguma coisa pra falar, Vicky? desculpa Pode falar. interromper o flow de vocês, mas é que eu lembrei quem é Zerra. Ah. É o cara do webtoon do BTS. Exato. É verdade! Vem aqui. É verdade! É ele! Nossa, eu lembrei! Beleza, então existe o Zerra do webtoon do BTS e o Gerard de Surviving Romance. Estamos falando do Gerard aqui. Gerard. Isso. Ambos bem chatos, diga-se de passagem. Mas assim, o Gerard, apesar de tudo, assim, dá uma salvada no final. Óbvio. Ele se redime? Nunca. Jamais. Nunca. Jamais. Mas pelo menos ele faz justificar a existência dele naquela história. Exato. Porque até o final eu tava, Sim. essa porra serve pra quê? Ele não fez mais do que obrigação? Não fez mais do que obrigação. Mas a gente ficou feliz porque aparentemente nem parecia que ele ia fazer a obrigação dele, né? Exato. Não, pelo amor de Deus, homem. Faça alguma coisa. Façam alguma coisa, literalmente, por favor. Porque o que acontece é que a Tcherin de cabelo preto, o acordo dela com o diabo tem um tempo. Então, se até X tempo ela não conseguir cumprir, lascou, né? Uhum. O acordo, teoricamente, é que se estourar o tempo, a Tcherin de cabelo preto vai continuar dentro da história. Todas as almas que foram liberadas, o diabo vai pegar. Esse é o acordo. E a questão que a gente, como leitor, toma um soco na cara é justamente na hora que acaba tudo pra Tcherin de cabelo preto, né? Nossa. Nossa, eu achei muito foda aquilo, porque a gente começa a ouvir a história do diabo, que eu achei sensacional, que é a menina fofoqueira, né? Que é a Seun. É. Que ela conta que ela era uma personagem de uma outra história, ou seja, ela não fazia parte do mundo daquela novel ali, né? Fazia parte de um outro mundo. Uhum. Ela fala meio que demônios só existem dentro de alguma história. Eu achei muito boa essa discussão, porque demônios não existem na vida real, mas eles são sempre mencionados dentro de histórias. Então a existência de demônios é ficcional em histórias, porque desde a Bíblia, em todos os momentos que demônios surgiram, é histórias, porque eles só existem em histórias. E Isso é muito eu bom achei isso, muito sensacional. Parabéns, moça, parabéns. E o contexto muito bom. dos demônios dentro da história, ele gira em torno dessa questão de fazer acordos, né? Demônios fazem acordos, né? Demônios fazem acordos. Então, mas é assim que eles mexem com a história. É indo pra um personagem e fazendo um acordo.
E essa menina, a fofoqueira, ela era uma personagem de uma outra história e ela recebeu um acordo com o demônio. Que ele disse, você quer fazer uma aposta comigo? Se X coisa acontecer, você pode sair da história e ir pro mundo real. E a resposta dela foi sensacional, que ela disse, eu não quero ir pro mundo real. Vamos fazer um outro acordo. Se isso acontecer, você vira um personagem da história e eu viro o demônio. Cara, eu achei isso muito foda. Eu pego o seu lugar. Aquela menina nasceu pra ser um capiroto, velho. Ela nasceu pra aquilo. Ela tem vocação. Porque aí ela de fato ganhou a aposta. E aí o demônio com o qual ela fez a aposta assumiu o lugar da personagem dela. E ela virou uma pessoa com poderes. E aí ela começou a circular e a fuder com outras histórias. Porque essa era a coisa que ela gostava de fazer. E ela acabou dentro dessa novel. Ela fez o acordo com a Tcherin de cabelo preto, né? E aí, quando dá tudo errado, acaba o tempo, vai ficar todo mundo preso na história pra sempre, ela explica que o objetivo dela é entrar e estragar as histórias, né? Mas que o estragar a história, na verdade, é só uma perspectiva dos outros personagens. Porque pra quem tá lendo... Nossa! Né? Ela tá entregando... O que as pessoas querem. E aí, nessa hora, você começa a ver no Webtoon prints dos top comments que você que tava lendo o Webtoon tava fazendo. Tipo assim, ela pegava os comentários... É muito metalinguagem. É muito metalinguagem. Ela pegava os top comments de capítulos anteriores de Surviving Romance e referenciava pra falar... Foram vocês que fizeram essa merda aqui quando vocês davam teorias em relação à história, quando vocês falavam e tal, sabe? Eu achei genial e assustador na mesma medida. Achei genial. Eu me senti chocada e um lixo ao mesmo tempo. Exato. Porque eu tava querendo esse entretenimento e o diabo tava me entregando, sabe? É tipo péssimo isso. Tipo, o fato de você tá lendo e você tá torcendo e você tá tentando adivinhar o que ia acontecer a história é o que alimentava aquela história a acontecer e aqueles personagens a sofrerem, sabe? Ou seja, a culpa era nossa. É muito bom. Nossa. E aí depois começa a mostrar um monte de coisa também. Essa foi uma parte que eu não lembro. Eu acho que enquanto eu tava lendo eu entendi, mas agora eu já esqueci, porque a minha memória é tal qual de um amendoim. Mas tem uma parte que mostra muitos prints das pessoas pedindo finais felizes, né? Sim, é muito bom. Me senti representado. Eu senti que eu lavei. Eu senti pronto, não sou mais tão lixo. Antes eu tava me sentindo um lixo. Aí quando chegou nessa parte eu senti, tomei um banho, tô me sentindo limpa de novo, sabe? Estou limpa novamente. Porque o que acontece é que gerou-se toda aquela história, e aí do nada começou a aparecer, tipo, nas paredes, nos lugares, um monte de coisa, tipo, final feliz, que é Happy ending. Você, leitor, vendo aquele final em que o demônio venceu e ele ia aprisionar todas as almas das pessoas ali. E aí era a pressão externa de várias pessoas como você que estavam lendo aquela história e estavam torcendo pelo final feliz. E aí o demônio fica, não vai ter final feliz, não vai ter final feliz, não vai ter final feliz, né? Essa é muito bom. Revolução dos leitores. Rola um acordo, não rola? Eu acho que ele fala, não, pera, eu vou tentar resolver, vamos fazer mais uma conversa. Aí ele tenta conversar com a Tcherin. E aí é nesse momento que as pessoas quebram. Que ele fala, então vamos fazer um acordo. Vocês podem ir pro mundo real ou ficar. Mas eles vão pro mundo real desse jeito. É um rolê assim. Eu acho que tem uma coisa antes. Tem o rolê do Gerard antes, não tem? O Gerard é só no final. Sim. O Gerard é lá no final. Não, mas o Gerard é antes do Pedra, Papel, Tesoura. A última coisa é o Pedra, Papel, Tesoura. Isso. Que ela ganha. Isso. Na verdade, ela ganha? Não, eu já vou explicar. Pra mim, ela nunca precisou jogar, né? Isso, exatamente. É isso. Esse é o comentário, sim. O que acontece? Teoricamente, a alma de todo mundo vai ficar presa na história pra sempre. Eu entendi que tudo que a Tcherin de cabelo preto fez era tentando despertar uma reação no Gerard pra que ele também ganhasse alma, assim como todo mundo, e pudesse sair dali junto com ela. Aí acontece que ela morre,
ela não consegue fazer isso, o diabo vence, todo mundo volta dentro da história, e aí o Gerard, quando tá com a Tcherin de cabelo rosa de novo, e quando ele finalmente fala que gosta dela, é que ele tem aquele lapso assim de você é realmente a Tcherin que eu gosto? Mas o que faz a Tcherin de cabelo rosa se declarar pro Gerard? Ela tá seguindo a história. Ela só tá seguindo a história. Porque ela. Tanto que ela se declara chorando. Ela desiste? É porque ela tá presa. Porque, no momento que eles perderam, ela não lembra de mais nada. Então, mas ela desiste porque ela faz algum acordo com o diabo e ela desiste nesse acordo. Porque Isso, as pessoas iam ser tristes. Porque o diabo, ele fez um acordo duplo. E ele ferrou Ele fez o ela acordo com a jogadora de vôlei. Lembrei. Isso, ele fez o acordo duplo. O acordo com ela achou que tava salvando todo mundo, mas não tava. Exato. O diabo fez um acordo com a jogadora de vôlei. Ele disse assim, se a Tcherin de cabelo rosa desistir e abrir mão de tudo, vocês perdem. Mas se até o final ela não desistir, eu liberto a alma de vocês e vocês conseguem sair dessa história. E a jogadora de vôlei apostou que a Tcherin de cabelo rosa não ia desistir. Isso. Certo? Só que a Tcherin de cabelo rosa acaba desistindo porque ela fica com pena das pessoas e do que vai ser aquele mundo sem eles conseguirem sair, perdendo as famílias e tudo mais. Isso. Ela fica com muita pena das pessoas. Então ela resolve se entregar. O jeito dela se entregar é assumindo o papel de protagonista e se declarando de volta pro Gerard e tudo mais. Nesse momento, a coisa está prestes a ir para o beleléu. Só que aí o Gerard, quando ele escuta a confissão dela, ele acorda finalmente. Ele diz, você não é a pessoa que eu gosto. Quem é você? Ele finalmente percebe que ela não é a Tcherin de cabelo preto quando ele recebe uma resposta positiva da confissão. E aí, no momento que isso acontece, isso quebra o sistema. Aí o demônio é colocado numa situação de encurralar. Tipo assim, quebrou, o Gerard conseguiu consciência porque eu acho que ela tinha falado alguma coisa. Que ninguém nunca, que a Tcherin de cabelo preto ia desaparecer e ninguém nunca ia lembrar dela. Não, ela falou bem assim no final. E agora vamos ao momento que ninguém mais vai... Você morrer e ninguém vai mais lembrar de você. Porque se alguém acontecesse de lembrar de você, eu devolveria todas as almas, mas isso nunca vai acontecer. Ela falou, isso conta como uma aposta? Porque é isso, né? O lance dela é sempre ficar fazendo aposta. E aí, em alguns momentos, ela acaba fazendo algumas apostas sem nem perceber, né? E aí, quando o Gerard lembra da Tcherin de cabelo preto, meio que tudo se quebra no mundo, eles ficam presos num universo, parece no meio do caminho, assim, sabe? Tudo se desintegra ao redor, eles estão presos quase que numa sala só. E aí eles estão negociando. Ela disse, agora que aconteceu isso, você tem que mandar a gente pro mundo real. E aí ela fala, se eu não fizer nenhuma ação, eu não sou obrigada a mandar vocês pro mundo real. A gente fica sentado aqui de boas. E aí o que acontece é que a Tcherin de cabelo rosa desafia ela pra um pedra, papel, tesoura. É muito bom. É porque ela mostra que ela é obrigada a jogar lá por causa do que foi escrito no começo da história. Das regras que estavam no quadro. Ela mostra as regras que estavam no quadro lá no começo. Da regra da sala. Da regra da sala, isso, né? A regra da sala. Se tem um acordo, as coisas têm que ser resolvidas no desacordo, as coisas têm que ser resolvidas no pedra, papel e tesoura. Isso. E aí ela diz, muito bom. Vamos retomar a regra do quadro então, já que a gente não tá conseguindo concordar se a gente vai conseguir voltar pro mundo real ou não, vamos jogar o pedra, papel, tesoura? Só que a intenção da Tcherin naquele ponto, e aí talvez algumas pessoas não tenham percebido isso, tem um top comment que explica esse rolê, então acho que ajuda a galera a entender, mas muita gente pensa, tipo, a Tcherin colocou a decisão da vida dela na mão do pedra, papel, tesoura? Não. Ela obrigou o demônio a agir. Porque o lance ninguém ia sair da história se ele não tomasse nenhuma atitude. Mas jogar pedra, papel, tesoura é tomar uma atitude. É uma atitude. Então, a partir do momento que ela resolve jogar contra a Tcherin, que ela aceita o acordo da Tcherin e resolve jogar, ela toma uma atitude e, por consequência, eles voltam para o mundo real. Todos eles, sabe? É muito bom. E aí, o que acontece é que eles voltam para o mundo real, e aí o último capítulo, que é o epílogo da história, ele é bem interessante, porque eles são fotos reais
Nossa, é muito bem feito. É muito Nossa, bem feito. É, Assim, um- é muito, é uma pessoa de muito bem verdade no feito. mundo real. É uma pessoa de verdade. São fotografias, assim, elas são editadas pra ter alguns efeitos, mas você vê que diferente do Webtoon, que era tudo desenhado antes, Não é agora um você tá desenho. vendo mundo real. Aí você vê a mão de uma pessoa, a pessoa andando na praça, sabe? Você vê que ela conseguiu Muito bom. voltar pro mundo humano, real, né? E que ela tava no hospital. Isso. Ela acabou Porque de em acordar. tese ela tinha tentado se matar, É, né? isso. Em tese ela tinha tentado Que se aí matar. conecta com uma coisa que a autora falou no Afterword, né? É muito bom. Que é o que a Vicky ainda não leu. Mas ela diz, Surviving Romance é a história sobre uma pessoa que tenta cometer suicídio e acaba entrando em coma. Uhum. E a luta que ela teve dentro da história era a luta para ela sair do coma. É muito bom. Então, quando ela É. conseguiu sair da história e voltar para o mundo real, ela acorda do coma. É isso que acontece. É muito bom. E tem duas coisas que eu quero falar. Mas eu vou mudar muito de assunto. Pode mudar. A primeira coisa eu achei muito bom essa ideia de você não desista da sua vida porque existem muitos unknown extras Uhum. que podem aparecer na sua vida e você não sabe a existência deles. E é Aham. bonitinho que no Afterword ela mostra o Os gatinhos. gatinho. O gatinho. Ela pegou gatinhos, né, enquanto ela tava No escrevendo a Afterward, história. tá, e ela Vicky? falou, Que é o que você não leu ainda. no Afterwards. é. Ela mostra os Ah. gatinhos dela e ela fala: esses são os meus unknown extras que apareceram. E é muito bonitinho, assim. Eu fiquei tipo, eu vou ler. cara, é muito bom. Porque ela fala É muito que fofo. ela adotou aqueles gatinhos na pandemia, filhotinhos. E aí depois ela tirou uma Uhum. foto. Agora com o fim do Webtoon, olha só o tamanho deles, né? E eles são os Uhum. meus É. unknown extra que apareceram na minha vida. Tipo, Que você não sabe quem vai aparecer na sua vida. É. É muito bom, é muito bom. cara, é muito bom. Eu achei muito boa essa analogia. E a outra coisa que eu acho que a gente ainda não comentou, mas eu quero muito falar dela, é a menina obcecada de cabelo verde. Sim. Eu sim. acho ela maravilhosa. Achei foda. E no começo, eu vou confessar que muito do que ela tava fazendo eu não entendia, que eu achava, mano, essa mina, ela só é obcecada. Eu entendo que ela quer parar de ouvir as vozes e tudo mais. Mas no final, a Mas ela quer morte ser dela... do contra. Pra mim, ela só queria ser do contra. E aí, Exato, quando ela ela- explica, eu fiquei tipo... E quando no final ela se revela como eu estou atuando como vilã para vocês conseguirem sair e virar a alma, porque a única coisa que eu quero é parar de ouvir as vozes. Então, pra mim, pouco me importa se eu vou ter alma ou não. E eu queria... E a solução é vocês terem alma pra eu parar de ouvir vozes. Eu fiquei tipo... amiga! Sabe, fazendo mal, tentando fazer o bem. Aham. Vocês me entenderam, né? Sim. Não, e o fato dela falar que, tipo, ela finalmente conseguiu mudar o próprio rumo dela. Agir bem como uma vilã, né? Tipo, Exato! ela construiu o personagem que ela queria ser, assim, na marra. Sendo uma vilã sensacional, ela fez o bem pras outras pessoas na história. Exato! E ela falou, eu fico feliz de ser vilã. E eu fiquei tipo, caraca! Eu não tinha sacada, porque eu vou confessar, ela me irritou muito, assim. Em muitos pontos eu tava tipo... Ela é muito irritante. Aham. Muito irritante, muito É. irritante, muito irritante. Eu já E tava quando- meio que querendo ignorar a existência dela. assim. Exato, o design quando ela vira demônio ali, o design dela é incrível, maravilhoso, 10 de 10 palmas. Mas assim, Sim. muda nada. E aí eu fiquei, tipo, chata. Mas depois, quando ela fala, eu sou a vilã, eu falei, caralho, eles não tinham vilão na história até então, é verdade. Sim. E eu fiquei, tipo, uau! Eu bati muita palma pra ela. E fiquei feliz com o final dela. O final dela. Quero aproveitar e falar outra coisa, então. É. Quero falar sobre a menina cogumelinho. Ai, sim! Entregou muito! Entregou muito! Prometeu nada, entregou tudo. Até uma boa parte da segunda temporada, a menina cogumelinho, eu não conseguia entender qual era a dela, porque ela era desenhada muito diferente de todos os outros personagens. Ela não era uma personagem humana normal que nem todos os outros. Ela parecia um cogumelinho do Mario. Ela era minúscula. Toad. Pequenininha. A gente não via os olhos dela, assim, tipo, sempre fechados. Ela parecia um Chibi de outra história dentro do Surviving Romance, sabe? Sim. Enquanto tava todo mundo lá desenhado com uma pessoa, tipo, de altura normal e tal, ela era um toco de gente, assim, ela tinha, ela tinha
sei lá quantos... Mas tipo, aquele era o desenho natural dela. Não é como se ela fosse uma pessoa muito baixa, sabe? Ela tinha um traço diferente. E ela tinha realmente um cogumelo que crescia da cabeça dela. Eu ficava, caralho, velho, por que essa mina tem um cogumelo? E ela era simplesmente uma pessoa que era usada como... que tinha coisas, que tinha bugigangas dentro do armário da escola. Isso, ela era... Sabe aquela pessoa que não consegue jogar coisa fora? Sempre guarda alguma coisa acumuladora. E tal? Super Isso, acumuladora. E aí, chega um momento da história que ela começa a falar, porque eu acumulo coisa porque eu acredito que em algum momento elas vão ter uso. Coisas que aparentemente são inúteis, em algum momento elas vão ter uso, sabe? E aí você percebe que a personagem, ela acumula coisas inúteis, que aparentemente não tem uso, na esperança de que em algum momento elas vão ser úteis. E as coisas são úteis no Apocalipse. Mas isso acaba acontecendo com a própria personagem. Ela, que é uma personagem que aparentemente é inútil, no momento em que ela tem uso na história, que ela tem importância para a história, ela deixa de ser uma caricatura, que nem um objeto que ela coleciona, e ela vira uma humana. Então, assim, é muito bom. Ela fica que nem as coisas que eu coleciono, eu acredito que em algum momento eu também vou ter utilidade. E quando esse momento chega, é que ela vira uma humana. Cara, eu achei aquilo tão sensacional. Não, é muito tão bom. sensacional. E é muito bom. Tem um top comment de uma pessoa que fala... tava todo mundo tipo, ela virou desenho igual todas as outras pessoas e tudo mais. Mas alguém falou assim... Fiquei feliz que ela deixou de ser o tamanho dela para caber dentro do armário que ela cabia as coisas, que ela guardava as coisas. Sim. Que ela era exatamente do tamanho do armário dela, como se fosse para ela caber dentro do armário dela. Para ser útil igual todas as coisas dentro do armário dela. É muito bom. É que eu acho que fazia uma referência, tipo... É um paralelo entre ela e os objetos inúteis que ela coleciona. Exato. Do tipo, ela tem o mesmo nível de importância que aqueles objetos. É quase como... Ela não é uma pessoa real nessa história. Por isso que ela é desenhada tão diferente das pessoas. Ela é como se fosse mais uma coisa. Sim. E aí, Exato. ela tem um momento que ela tem a sua devida importância. Que aí é quando ela vira uma pessoa, né? Só que é muito engraçado, porque não muda... ninguém tem uma reação, tipo, olha, você virou grande, né? Isso acontece na história? Não, né? Não. Você que começa a ver as pessoas, assim como existem pessoas que são vultos. Exato. E todo mundo vê, só você que não vê. Tipo assim, as pessoas ao redor dela não enxergavam ela daquele jeito. Eles tratavam ela normalmente. É como se aquela fosse mais uma percepção dela. Sobre ela. E aí, consequentemente, da gente que tá lendo a história, porque a gente tá lendo a história da perspectiva dela, toda vez que ela aparecia, tinha a perspectiva dela ali, né? Mas é muito legal ver que, tipo, a transformação dela é uma coisa que ficou nítida pra gente e talvez pra ela, quando ela se viu importante dentro da história, mas as outras pessoas que estavam junto com ela sempre viram ela como uma pessoa igual, sabe? E tão importante Sim. quanto. Eu acho isso muito massa. Cara, aquilo foi sensacional, velho. Eu fiquei 70 capítulos, 80 capítulos sem entender porque aquela mina era desenhada daquele jeito. Eu só aceitei que ela era daquele jeito. Eu nunca pensei que ela ia ser desenhada de outro jeito. Eu nunca imaginei que ela tivesse um objetivo. Eu achei... Eu tinha entrado num looping de aceitação de, tipo, essa menina é assim porque ela é assim. Eu sei lá porque que ela é assim, mas ela é assim. Pronto. A cogumelinho é assim. É a cogumelinho. É isso. É assim que eu reconheço ela. É pra ser reconhecível. Sei lá por quê. E aí, quando ela vira uma humana, ela tem uma presilha de cabelo de cogumelo. É muito bonitinho. De cogumelo. Maravilhosa. Cara, eu achei ela muito legal. É uma personagem que finalmente entendeu que ela tem valor, sabe? Não, e quando ela ajuda, ela faz um negócio grande ali. Se não fosse por ela, aquela hora que deu o grito, todo mundo teria morrido. Exato. Não, ela foi muito bem. Todos os personagens lá, em algum momento, eles veem a sua importância. A mina do laboratório lá, quando ela... ela detonou naquilo com os elementos químicos, viu? Nossa, bate palma. Eu pensei a mesma coisa que ela. Vou confessar. Eu falei, gente, já que ele absorve, vai tacando coisa que ele se explode. Mas assim, achei genial. Não, mas é que ela fez... Ela usou a química pra entender... o que a absorção de um elemento ia influenciar no outro e poderia gerar uma reação química que explodiria o bicho. Porque a ideia que ela teve... é muito bom.
é mais fácil de pensar. Agora, como você chegar no resultado é um bagulho mais difícil. Você tem que saber. E eu achei muito bom que ela construiu a ideia em 2 etapas, né? Primeiro, como é que eu faço esse bicho parar de atacar a gente? Transformando o ácido em água. Tá, beleza. Exato. Agora não taca mais ácido. Agora, como é que a gente ataca o bicho? É muito Aí, bom. então, deixa eu botar algum elemento que reage com água. Então, vou jogar isso aqui, bom. que toda vez que isso aqui entra em contato com água, explode. E já que ele já tem água dentro da composição dele, ele vai ficar explodindo. E é legal porque eu não tinha muito apego a ela, porque na primeira season, ela morre muito Ela era rápido. Ela parece pouco, né? Não, Ela e ela fala, era eu meio tenho que ir embora emburrada, daqui. assim, ela era meio chata. Ela foi o que a Tyrion fala, né? Ela vai direto pro laboratório. Uhum. E ela morre muito cedo, porque ela abandona todo mundo na sala e vai embora. E você, tipo, acho que você nem vê ela muito, assim, tipo. Uhum. E ela morre. Muito rápido. Eu não tinha apego nenhum a ela. Eu só vi, tipo, morreu. É. E nessa mesma cena também tem a questão da Yeri, né? Yeri, a do boxe. Porque ela não ia morrer, o bicho não ia morrer só de ficar explodindo. Precisou ela ir lá e dar um murro quando o bicho tava soltando fumaça. Pra daí sim conseguir matar sem ele revidar, porque ele não tava vendo os movimentos. Vou falar. Esse bicho que aprende, quando a Tyrion de cabelo rosa deu uma joelhada nele, eu dei muita risada. Não. Mas eu fiquei, tu não matou. Exato. Eu fiquei, amiga, tu vai dar uma joelhada e vai embora? Tu corta a cabeça desse bicho? Tu faz alguma coisa? Taca fogo? Tu não sei o quê? E ela foi muito burra. Foi burra. Pra mim foi o único momento burra dela, porque ela tinha acabado de falar, tipo assim, eu tô feliz que ele ainda não, que nessa versão da história ele não aprendeu a atirar coisas. Ela vai lá e faz o quê? Ensina Dá ele a fazer joelhada. Porra, velho. Porra. Ela simplesmente achar que uma joelhada matou o bicho, aí eu fiquei, Tyrion, quantas vezes tu viveu essa história? Sério mesmo que tu vai cometer vacilos desse tamanho? Sério mesmo? Foi um vacilão. Foi um vacilo. Não, foi muito vacilo. Eu achei muito legal, tipo, o desdobramento das coisas. A gente não entrou muito nesse mérito, mas a parte da separação do grupo, porra, foi muito foda, porque a separação dos dois grupos, ela não acontece só pela jogadora de vôlei, mas ela acontece também pelo Min-Woo, porque o Min-Woo presenciou ela sendo cruel com uma pessoa. Só que a pessoa que ela foi cruel foi uma pessoa que, digamos assim, ela tinha motivos para ser cruel, porque na vez passada, na tentativa passada de tentar sair da história, foi um cara que era da sala do Min-Woo, amigo dele, e ele lá. era um babaca, deu taco de beisebol na cabeça de outras minas, tipo, ele era egoísta, ele era escroto, matou pessoas, ele era um escroto. Então a Tyrion, quando reencontrou ele, ela deixou ele pra morrer dessa segunda vez. E o Min-Woo, porque ele matou justamente um No Extra. Exato. Sim, ele fez muita merda. E o Min-Woo, nessa segunda vez, ele ainda não tinha ganhado a consciência. Eu e a Nai, a gente achava que ele tinha ganhado a consciência, lembra, Nai? A gente tava super na teoria que ele também tava. Ai, que dó. A gente achava que ele tinha ganhado a consciência porque tinham as fotos cortadas no anuário mostrando quem ganhou consciência. Mas o Min-Woo não era da sala da Tyrion. Então ele poderia ter ganhado consciência e não ter aparecido no anuário, entendeu? Mas acabou que ele não criou consciência. Nossa teoria explosiva da primeira temporada foi por água abaixo, né, Ana? Infelizmente. Mas, justamente pelo fato de que ele não tinha consciência, ele não lembrava que o cara tinha feito merda na tentativa passada. Então, quando ele viu a Tyrion deixando ele pra morrer, ele pensou, essa mina não é confiável. E aí ele se juntou com a jogadora de vôlei e foi junto com eles quem queria ir junto com eles. Tipo assim, a Rina não ia deixar o Min-Woo, então a Rina foi com o Min-Woo também. Aí outras pessoas foram com a jogadora de vôlei. E o grupo se dividiu. E eu achei muito legal, porque foi a partir daquele ponto que eu fiquei, velho, essa segunda tentativa vai ser muito mais difícil do que eu pensava. Eu achei que as coisas iam ser fáceis e tá tudo só piorando, falta de comunicação, que merda, que ódio. Sim. Mas eu achei legal. Foi bem legal a divisão de dois grupos. Foi nesse momento que a Tyrion falou que ela também chegou à conclusão, não vai ser mais fácil. A história tá mudando, não vai ser tão fácil quanto. Sim. E, aproveitando pra falar desse cara que morreu ainda tarde demais, ele ainda demorou um pouco, eu acho muito bom
a irmã do Minwoo falando, a Chirin foi e ele foi atrás dela, aí o Minwoo fala, não, tá tudo bem, e ela vira pra ele e fala, a gente não tem que ter medo só de zumbi, nós somos mulheres, a gente não tem que ter medo só de zumbi, e ele faz, putz, tá, então eu vou atrás dela também. Porque o cara é um filho da puta, né? Assim, quando ele pega o cabelo dela, eu fiz... Mas eu achei muito sutil, assim, pra um K-drama coreano, não, pra um webtoon coreano, essa... de, assim... um feminismo leve. Leve, assim. Tipo, vou deixar você pra morrer com essa galinha aqui que faz... sabe? Nossa, é muito bom. Sensacional. Cara, essa história é muito boa. Muito sensacional. Foi uma montanha-russa, assim, de sentimentos que eu tive lendo essa história. Uma personagem que eu também queria dar menção honrosa, que eu acho que me identifiquei com a forma como ela pensa e adorei, assim, como as coisas terminaram, que foi a Hannah. Essa coisa assim de. Jura? Eu adorei. Sim, eu adorei que, tipo. Eu consegui captar, assim, o ser dela de eu vou ser sempre racional e vou fazer as coisas que forem melhores pra todo mundo, mesmo que eu me ferre no caminho. E eu vou fazer sozinha porque eu não quero ferrar ninguém. E aí eu achei muito bonitinho no final, quando tipo, não, a irmã do Minwoo salva ela e tipo, não, tu não vai fazer essa merda aqui não, ô louca. Sai, louca. E a jogadora de vôlei passa por um lugar similar, não passa? Porque na primeira temporada ela se sacrifica por todo mundo, né? E aí depois ela passa por um processo, a Chirin até ajuda ela a entender que tipo, cara, não se sacrifique pelas pessoas, tipo, não abra mão da sua vida. No fundo, você tá se sacrificando pela galera, mas no fundo mesmo, você é uma pessoa, você tem medo, você quer viver também, sabe? É que a Hannah ainda carregava mais a culpa do começo de quem ela não conseguiu salvar. Sim, mas eu achei meio similar esse caminho de, tipo, a pessoa entender que ela não precisa... sacrificar. Exato. Ela não precisa abrir mão de si pelo grupo, né? Porque você acha que você tá fazendo isso pelas pessoas, mas aí depois você vê os traumas que os outros personagens carregaram por terem deixado seus amigos se sacrificarem por eles, sabe? Sim. Terem deixado a Rina se sacrificar, ter deixado a jogadora de vôlei se sacrificar, não ter conseguido proteger a mina de virar zumbi, sabe? Não ter conseguido... Então, tipo, tem esse lugar de... Você quer fazer uma coisa pelo grupo, mas o grupo não quer que você faça isso. Então, você tá usando o pretexto de tô fazendo isso por vocês. Mas a gente não gostaria que você fizesse isso. Então, você tá fazendo isso pra quem, sabe? Sim. E eu confesso que eu achei muito legal essa de, tipo, você tem que fazer... Você não é um fardo e você tem as suas qualidades. Isso é muito, muito, muito legal. Mas no momento que a Hannah vai sozinha naquela porra daquele corredor, eu fiz, não, amiga. Não. Só, tipo, tava no final da história. Não. Ainda bem que tinha alguém pra puxar ela e trazer ela pra realidade. Eu entendo. Pra mim foi um dos melhores momentos da irmã do Minwoo, porque ela não tinha uma grande aparição na história pra mim. Não, isso é verdade. Ela só ela tinha o papel de ser irmã do Minwoo, apenas. Aí, olhando aqui as personagens também, só pra, tipo... de quem a gente não falou... Vocês sabem que chegou um momento, quase ali pro final, que até que eu me deu a dúvida, assim, gente, será que a Shinbi morreu de novo e eu esqueci? Porque ela sumiu, pra mim, ela desapareceu, assim. E aí ela só... É que é uma maldição da história com muitos personagens, né, velho? A galera desaparece. Você tem que dar uma abrida de mão, assim. Mas eu acho que não tinha muito mais. Cara, que nem a Algodão Doce. Também. A Algodão Doce, ela apareceu e ela foi tão chave na primeira temporada e na segunda ela quase não apareceu. Sim, porque a Shinbi foi importante porque foi difícil fazer ela virar no começo. Foi. Que ela era bem difícil. E aí, do nada, assim, nada. Do nada, sumiu. Mas eu quero dizer que é muito bonitinho o momento que a Shinbi e a Juri lembram, porque e esse eu quero que eu também quero comentar, a lista de chamada delas rasga e se conecta. É muito bonitinho. Fiquei, tipo, Sim. Gente, é muito bonitinho. E eu amo a lista de chamada rasgando. A lista de chamada da Rina
rasgar e ser um coração. Esse é o muito fofo. coração! E de quando o Minho se liberta também, tem um coraçãozinho do lado do coraçãozinho dela. Ai, é muito bonitinho. Eu amo. Nossa, Sim, mas eu sim. achei muito assustadora a do A mão. capiroto. Sim, a mão, assim. Nossa, eu falei, desnecessário isso. Desnecessário. Pra Mike que não gosta de terror. Eu achei que a cada capítulo aquilo ali ia ir, tipo, terminando de rasgar, ia ser Ia muito ser um assustador. demônio e eu tava, saindo. tipo, eu achei que isso ia Ai, ai. acontecer. Pra gente fechando, eu queria que talvez a gente entrasse em pontos. Eu lembro que eu falei mais no começo que teria algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido diferentes e tal. Talvez vocês tenham também, de repente, alguma crítica, alguma coisa que vocês não gostaram tanto quanto outras. Eu queria que a gente abrisse esse espaço agora pra gente falar sobre essas coisas. O que vocês acham? Tá. Sim. De boa. Manda ver. Posso começar, então? Manda ver. Eu acho que é até meio parecido com The Makeup Remover, por motivos diferentes. Mas, por exemplo, The Makeup Remover, a história inteira, pra mim, sensacional. E chegou no final, a coisa terminou meio corrida, né? Poderia ter tido um final com mais detalhamento. No caso de Surviving Romance, eu senti que a história inteira tava num ritmo muito legal. E o final foi muito frenético. Então eu acho que uma coisa que ficou de menos em The Makeup Remover ficou demais em Surviving Romance, né? Eu acho que foi muito plot twist concentrado que me deixou um pouco com a sensação de que foi demais. Até quando a gente estava conversando aqui, tipo, a gente leu essa história há pouco tempo. Nós somos 3 pessoas e a gente teve um pouco de dificuldade de lembrar a ordem dos eventos do final. Sim, né? Isso é verdade. Porque, na verdade, tiveram vários momentos em que um webtoon poderia ter terminado, mas ele se estendeu. Então, por exemplo, pra mim, um final que teria sido legal é se o final tivesse parado quando os leitores pedissem por final feliz, entendeu? Naquele momento, assim, que os leitores pedem pelo final feliz, tipo assim, a voz do público, às vezes nem o demônio vai ser responsável por evitar, entendeu? Que o fluxo natural das coisas aconteçam para uma boa história. Então, se pós aquele pedido, o demônio realmente não tivesse conseguido segurar a galera por mais tempo, o pessoal fosse pro mundo, e aí fechasse com aquele final da pessoa acordando no hospital e voltando a ser humana, sabe? Pra mim teria sido já um bom fechamento. Só que aí adicionou mais coisa. E esse mais coisa foi criando... Tipo, me gerou uma sensação cansativa de tipo... Gente, vamos lá, sabe? Para com essa porra de... Ai, acabou! Confusa. Acabou, mas não acabou. Mas vocês acharam que acabou de verdade? Ah, mas eu enganei vocês. Mas aí vocês me enganaram. E aí ficou naquela, muitas indas e vindas. Então, assim, eu amo essa história, mas eu acho que ou esses plot twists do final deveriam ter sido um pouco mais diluídos e não terem vindo tão em sequência tão rápido. Ou poderia ter sido cortado alguns do final. Eu acho que alguma dessas duas soluções teria sido legal pra digerir melhor. Mas, de qualquer maneira, foi um final muito inteligente. Me parece, assim, que ela é uma autora com muitas boas ideias. E aí ela teve vontade de aplicar todas elas no final, sabe? Numa numa lapada só, assim, prau! Eu tenho tantas boas ideias. É tipo, a gente não pode falar de webtoon. A gente tem tantas ideias de quadros, a gente vai lá e a gente faz todos eles, sabe? Não, a sensação que eu tenho é aquela, tipo, a história pode ir para todos esses caminhos. Eu vou colocar todos os caminhos na história. Isso. Por que não? E nesse final, e nesse tão curto espaço de tempo, eu não sei se foi tão legal assim. Tipo, eu achei um final muito bom. Pra mim, essa segue sendo uma história 10 de 10. Sim. Mas o que poderia ter tornado essa história melhor foi se esse final tivesse sido processado de uma maneira diferente, entendeu? Organizado de uma maneira um pouquinho diferente. Mas é meu único ponto, assim. Eu não tenho mais nada pra falar sobre essa história. De tudo! É só isso. Eu concordo total com a Made. Quando eu tava lendo o final, eu fiquei assim... Nossa, será que é porque eu parei de ler semanal? Que agora lendo tudo junto parece que tá um pouco confuso.
Algumas coisas até teve capítulos que eu li 2 vezes, assim, pra pegar a ordem dos eventos, porque tava muito. E aí eu fiquei pensando em The Makeup Remover, que eu pensei que foi muito rushado. E aí nesse aqui aconteceu a mesma coisa, só que não necessariamente quer dizer, são 2 opções, né? Ou ele poderia ter mais capítulos e diluir um pouco as coisas, que nem a Made falou, e aí deixar o leitor raciocinar, porque eu não tava me deixando raciocinar. Ou então diminuir um pouco. Tipo, essa necessidade do Gerard ser salvador da pátria ali no final, lembrar dela e tal. Bonitinho, mas não via assim, meu Deus, que necessidade de fazer Era isso. só pra dar uma função Tipo pra assim, ele. o negócio acabou no pedra, papel ou tesoura e não foi tão impactante quando a sala tava todo mundo falando final feliz, sabe? Sim. Pra mim, ele Verdade. terminou num ponto mais baixo. Tipo, porque depois você vai lendo os top comments e você vai processar um pouco e você fica, tá, mas não foi pelo pedra, papel, tesoura. Mas mesmo assim, parece que você já tinha passado por plot twists mais fodas e aí você terminou do menos foda de todos eles, sabe? Foi meio anticlimático nesse sentido pra mim. Acho que por isso que eu cortaria também. Foi Concordo. mesmo. Final das contas, eu acho que foi mais isso mesmo, porque eu gostei também que eu tinha muito medo que nessa segunda metade da história ela se visse obrigada a focar um pouco em algum tipo de romance, por conta das coisas que estavam ali pra acontecer, mas daí ela conseguiu sair disso muito bem, de uma forma assim que não parece que ficou faltando e também não ficou obrigatório. Ficou só aquelas pequenas coisas que não atrapalharam a história, que deixou divertido e tal, mas não arruinou. Porque às vezes a gente tem uma história muito massa, mete um romance no meio e a história se perde, fica cansativa e entra naquilo ali e não sai mais. Adorei que ela não fez isso. Então foi um ponto positivo. E o ponto negativo, ou termina, ou aprende, faz um pouquinho mais de episódio não, de capítulo, ou bota menos coisa na minha cara. Não, e uma coisa que eu acho que anda tudo meio junto, na verdade, e também é o mal de ter muito personagem. Tinha momentos que eu não sabia quem era quem, tipo, e eles falavam, tal pessoa, tipo, o nome da pessoa. Eu só aceitava, eu falava, quando essa pessoa chegar eu descubro quem ela é. Porque eu não lembro quem ela é. Sabe, o nome da pessoa, pra mim, muitas vezes eu só aceitava. Tipo, por exemplo, e foi um momento que eu me senti extremamente incomodada, e depois eu percebi, tá bom. Mas quando a Hannah recebe a mensagem e vai atrás da pessoa... Eu não sabia falei, quem era. Essa pessoa... Então eu falei, essa pessoa é alguém da sala? Quem é essa pessoa? Eu não sei quem é essa pessoa. E alguém da sala eu não lembro o nome. Eu fiquei tipo, muito incomodada. Porque é um nome que eu nunca vi na vida. Dropping name do nada. Foi um momento... Eu fiquei assim, a minha reação foi... Eu não lembro quem é. Daí eu olhei o quadrinho. Não tem aqui. Daí olha... Eu lembro que ela sempre quis salvar alguém desde o começo e sempre deu errado. Então eu vou aceitar o fato de que eu não sei quem é e esperar que a história me mostre. Foi isso que Sabe eu fiz. Que eu fico me perguntando, porque eu também tenho muito isso, e eu fico pensando, se eu fosse sul-coreana, será que eu teria esse problema? Talvez. Sim, eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso por causa dos nomes. Porque se as pessoas chamassem Maria, Joana, Catarina, será que eu teria esse problema, sabe? Eu só quero dizer que o Gerard teria que se chamar Enzo. Seria um nome perfeito, velho. Ai. Só digo isso. O Minwoo ia ser quem? Qual o nome do Minwoo? Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo. Ai. A Rina podia ser a Tina. Eu aceito. É Tina. Não, a Tirin tem que ser a Valentina, eu acho. Valentina. Que são os nomes mais usados agora. É o Enzo e a Valentina, é o casal 10 romance ali. Casalzão. Esse é um problema porque eu não sou sul-coreana. Então, esses são nomes que eu não tô acostumada. É bizarro, né? Porque estamos aí assistindo K-drama desde 2016 e até hoje. Exato. Tipo, a minha listinha de Webtoon, minha planilha de Webtoon já tem 300 nomes lá. Até hoje eu tenho dificuldade com nome coreano, velho. Acho difícil. Primeiro porque eu acho que é um nome muito difícil de distinguir se
que ela é uma personagem feminina ou se é um personagem masculino ou o que é, só pelo nome. Sim. Não dá Porque pra no saber Brasil gênero. a gente É. complica tudo, né? A gente tem, né, nome pra X, nome pra Y. E lá, às vezes, pode ser uma coisa muito mais mesclada. E tem muita coisa repetida. Tipo, tem muito sobrenome repetido. Ah, é. Tem duas personagens aqui. Tipo, você tem a Se-young. E aí você tem a Seon-young. Tipo, porra, velho, difícil, sabe? Ah, é. E aí é Sim. Seon-young Kim e Se-young Jin. Tipo, pô, complicado? Os nomes estão rimando? Temos uma complexidade aqui. Então, eu acho que essa é uma sensação que eu também tenho. Muitos personagens. Mas é principalmente pelo idioma que vem essa barreira pra gente. E, infelizmente, Eu acho que é uma vai dificuldade continuar nossa. sendo assim. É Esse é uma um dificuldade problema nossa. nosso, sabe? E agora, pra mim, a pergunta que não quer calar. Quem, então, que a Hannah tava tentando salvar? A Hannah tava tentando salvar uma amiga dela de outra sala. É. Tá. É uma amiga dela que nenhuma das vezes ela conseguiu salvar. Porque o vírus se espalhou muito rápido e ela estava em outra turma e a turma dela não estava tão ligada nos rolês, não tinha ninguém para proteger e aparentemente era uma turma que ficava longe da deles, então ela era tipo uma das melhores amigas dela, que ela não conseguiu salvar, ela se sentia culpada por causa disso. Ufa. É isso. Que nem tem a menina que se sentia culpada pela professora, a Hannah se sentia professora. culpada pela melhor amiga, né? É. Por sinal, uma salva de palmas pra professora de artes que só apareceu nessa segunda temporada, mas tá de parabéns. Não, e aquela professora que a menina queria salvar de qualquer jeito, ela se mostrou uma grande cuzona em todas as vezes que a história rolou. Nossa. Exato. Já foi tarde. Nossa, Meu Deus. velho. Professora de artes, você que se sacrificou, você é uma rainha. Estamos com você, tá? Hip professora de artes. Sim. Eu queria muito que ela tivesse Maravilhosa. conseguido sobreviver, mas ela agiu como uma boa professora. Ela se sacrificou pelo bem Adulta. dos seus alunos. É. Adulta demais, maravilhosa. Adulta demais, exatamente. Tá, e eu queria saber, não a teoria, não é teoria, mas como é que pra vocês funcionou essa questão dos dois? Tanto de errar quanto a menina do cabelo verde. Como é que eles conseguiam segurar assim essa onda? Era só uma questão de vontade de estar infectado e conseguir manter a sua forma e a sua mentalidade. Eu acho que o Gerard tava meio que blindado pela Tcherin do cabelo preto, né? Porque quem tava criando o cenário apocalíptico era a Tcherin do cabelo preto pra fazer a Tcherin do cabelo rosa desistir, certo? Só que a Tcherin de cabelo preto, ela amava o Gerard. Então, ela não queria prejudicar ele. Por isso que ele andava e os monstros não atacavam ele. Por isso que ele tava blindado. Porque ela... E a mina do cabelo verde, como ela era um ponto de desequilíbrio na história, eu acredito que era interessante tanto para Tcherin de cabelo preto quanto para a demônia deixar ela ali incomodando, entendeu? Então, quanto mais tempo ela passasse incomodando, melhor. Tanto que ela... Mas não mostra ela sendo infectada, mostra? Lembra que na primeira temporada, antes da coisa resetar, ela foi um dos motivos que foi tudo pra merda, né? Foi tudo pro caralho por causa dela. Que ela estragou tudo. Então, eu acho que esses dois personagens, tipo, o Gerard pelo afeto que a Tcherin de cabelo preto tem por ele, e o outro é por ela ser uma chata do caralho, que ia com certeza incomodar a galera, que nem a gente teve essa sensação na maior parte do Webtoon. A galera também teve, tipo, eu tenho pessoas mais importantes pra me preocupar do que essa mina que tem tudo pra me ajudar e não pra me atrapalhar, sabe? Sim. Eu acho que é isso. Não, que me deixou um pouco confusa a questão de... não é nem dela segurar a sanidade, mas é de como é que ela foi infectada pra fazer tudo isso. Como assim? Infectada? Tipo... Porque quando eles chegam na sala de música, eles já veem ela com os negocinhos vermelhos, assim, de quem teria sido infectada. E ela começa a se transformar loucamente, né? Ela vira um tipo de zumbi supremo, assim. Como? Mas tu tá falando da primeira temporada ou da segunda? Não, agora Da no segunda, final. da segunda. Agora no final que ela tem aquele design todo foda e tal, mas... É que ela meio que foi pro lado da Tcherin de cabelo preto, né?
Então, pra ela virar qualquer coisa, erro. ela até beija a tirinha de cabelo preto. Tipo... Não. A Tcherin beija ela. Tcherin beija. Rola o que eu tô querendo dizer, tipo, rola um contato que poderia justificar uma contaminação. Vocês lembram que a Hannah, na primeira temporada, ela se infectou por muito menos. Ela simplesmente estava dormindo lá de boa e o sangue espirrou. E eu não sei se era num machucado ou se, tipo, chegou perto de alguma via oral ou nasal, sei lá, que fez ela se contaminar. Então, um beijo poderia ser o suficiente pra você se contaminar, entendeu? Aceito. E mais uma coisa que eu também fiquei meio é o de errado nada sair explodir zumbi, assim. Tipo, ele explodiu zumbis do nada. Tem um super-homem agora. O de errar é o super pessoa, né? Nossa. E sempre me perguntava, por que diabos tu ama essa criatura? Coisa assim. Homem chato. Chato. Como a Tcherin de cabelo preto se apaixonou por ele, no primeiro lugar, aí é um mistério que eu nunca vou conseguir entender. Nunca. Eu consigo entender qualquer outra coisa, mas isso eu não consigo entender, não. Ou pessoa sem sal, esse de errar, viu? Nossa. Tomara que ele, depois de acordar pra vida, seja uma pessoa mais legal, porque senão a Tcherin do cabelo preto mesmo vai olhar e vai dizer, porra, fiz tudo isso por esse nada aqui. Por causa do merdinha, nossa. Por causa do merdinha. Nem com personalidade própria você vira mais legal, meu filho. Tu é um porre, até assim. Porra de errar. Agora, eu posso dizer uma coisa que eu fiquei esperando. É que eu até achei que fosse acontecer, assim, mas não me entregaram. No final, quando ela acorda e aparece no YouTube a música da jogadora de vôlei, a música que elas cantam juntas, eu achei que ia mostrar ela conhecendo alguém que seria, tipo, a personificação dela. Mas Vicky. meio que mostra, mas não mostra. Eu fiquei assim, me dá um sinal maior que esse, por favor. Essa autora não faz isso, não. Ela não faz isso, Ela não te entrega. Ela não te entrega. Mas tive esperança. Pô, ela não me entregou e sou... Porra, esqueci o nome do outro personagem. Tô dizendo, adoro o casal, mas o nomes coreanos complexos não me entregou meu casal em The Makeup Remover que já tava pronto. Era só ela me entregar, assim, ó. Pá, ela não me entregou. Ela não vai entregar em Survivor Romance. Não é o estilo dela. Mas esperei, ia ser tão bonitinho. Mas tá tudo bem. Ela fez isso porque aí a jogadora de vôlei ela pode continuar sendo a nossa crush, entendeu? Nossa, em nossos corações, que mulher. A gente pode se chipar com ela e aí tá tudo certo. Nossa, ela é descomprometida. Que mulher. É isso. Que mulher. Nossa, eu não conseguia entender. Eu acho que ela virou virou o meu top crushes femininos do Webtoon. Porque geralmente, os meus crushes femininos do Webtoon eram geralmente personagens femininas que eu gostava muito, admirava muito. Essa realmente virou um crush, sabe? Eu fiquei, nossa. Tipo, só aparência, assim, ó. Só a existência dela, uau. Não, assim, ó. Pra mim foi muito louco. Eu não sei porquê. Pra mim foi muito louco, porque geralmente as personagens, eu admiro as personagens femininas, até eu acho o design lindíssimo, assim, vou dizer, nossa, que personagem bonito. Mas nunca tinha tido um crush. Foi a primeira vez. Então, essa é a primeira vez que eu tive um crush real, assim. E eu acho que aconteceu com muita gente. Pra ela ter sido a mais votada, tipo, a Tcherin, ela fica... A Tcherin de cabelo rosa, né? A Ruisu. A personagem principal da história. Nesse ranking, ela fica, tipo, em terceiro ou quarto lugar. Acho que ela fica depois da Rina. Ela não é a mais legal. Ela fica depois da Rina. A Rina é maravilhosa. Eu espero muito que a Rina esteja em segundo. A Rina é terceiro lugar. Segundo lugar é... Não, a segundo lugar é a Mihui. É a de cabelo roxo. Ah, é o algodão doce. É ela. Tá. Aí terceiro lugar é a Rina. Aí depois é a protagonista da história. É a protagonista. Muito legal, gente. Inclusive, se vocês não leram o Afterword, porque geralmente esses Afterwords não ajudam muito, esse é muito legal, tá? Vão ler. É bem massa. Eu vou confessar que eu comecei aqui a ler. E já achei muito legal o que ela falou sobre o negócio. Porque pra mim foi uma frase que foi muito impactante, assim, logo que ela fala. Quando ela vai jogar pedra, papel e tesoura e ela tá voltando, ela fala, você só precisa conseguir mexer o dedo. Ah, sim. E aí que ela acorda, né? Ah, da mão. Porque a primeira coisa é a mão.
É muito Sim. bom isso, é verdade. E eu achei muito legal que ela falou que é isso que ela usava pra sair de paralisia do sono. Nossa, eu já tive paralisia do sono também. Então, nossa, eu achei É demais verdade. que ela usou isso. Ela fez o paralelo do sair do coma com, tipo, você sair da paralisia do sono, né? A paralisia do é. sono. Pequenos movimentos, eles são responsáveis por desencadear ou você acordar, né? Então ela usou Sim. isso como referência. Cara, é muito legal. Inclusive, uma parada que eu reparei, eu achei meio engraçado. Uma das pessoas que fez fanart pra comemorar o término do webtoon dela foi a pessoa que escreveu Can I Take It Back, que foi o webtoon do plágio, que a gente falou no nosso plantão da fofoca aqui. Foi. Uhum. E aí, eu lembro, né, que esse webtoon Surviving Romance acabou há mais tempo na Coreia do que pra gente. Mas, tipo, quando ele acabou na Coreia, achei delicado. tava ok. Mas a gente vê essa fanart hoje, sabendo que a autora saiu da plataforma e talvez ela seja até banida por causa desse acontecimento, né? Uhum. É engraçado ver a fanart dela aqui, sabe? Mas a melhor fanart foi a da sala de aula, pô. Que foi a de um leitor anônimo. Melhor fanart de muito todas. bonitinha. Melhor. Encerrou muito bem. Muito. Melhor coisa. Encerrou muito bem. Vocês sabem que agora que eu falei desse negócio da mão, eu fiquei pensando que pra mim poderia ser o corte pra acabar a história. Tipo assim, passado dos leitores dizendo, eu quero um final feliz, eu quero um final feliz, eu quero um final feliz. Pra essa cena dela, tipo, você só precisa mexer o dedo. E aí Isso. ela poderia conseguir acordar. Seria bom. Uhum. Teria me poupado de ver o Gerard lá enchendo o saco mais uma vez. O Gerard poderia ter começado como uma pessoa sem protagonismo e terminado como uma pessoa Terminado sem assim. protagonismo. Esquecido. Só ia provar um ponto. Sabe aquele negócio que alguns personagens não precisam de desenvolvimento? É tipo isso. Gerard. Isso, Gerard não exatamente. precisa de desenvolvimento. Não precisa. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Primeiramente, eu queria deixar um agradecimento muito especial pra Vicky por ter participado desse episódio com a gente. Foi muito legal, gente, Vicky, eu tava com obrigada. saudade de você aparecer em gravação aqui com a gente. Espero que a gente possa gravar outros episódios no futuro, tipo I Love You. Ai, sim. Meu casal, o casal só precisa acontecer, Made. Ele só precisa acontecer. Eu tô pra autora, eu tô assim, ó. Mande um sinal. I Love You, a sensação que eu tenho é que ele só vive de fazer hiatos indefinido. Então ele não tem um hiatus planejado em que fecha um arco e aí rola um hiato, sabe? Então eu nunca sei até onde eu posso cortar pra fazer um review, mas eu tô louca pra fazer um review dessa história e eu vou super te amar quando a gente for fazer, tá? Porque você tem que participar. Mas, Vicky, aproveita e compartilha aí com o pessoal onde é que eles podem te encontrar pra falar sobre Surviving Romance e sobre outras coisas. Pode panfletar. Ou no Twitter, @clarinetinho. Excelente Eu arroba. vou estar sempre lá falando de EXO e de Webtoon e reclamando de alguma coisa. É isso. Ou no Instagram, vi que foi viajar. Outro excelente arroba. Porque o outro arroba eu larguei de mão, que seria o meu original. Então, chega lá, pode falar comigo sobre qualquer coisa relacionada a webtoons, a K-dramas, a música. Só venha. A Nai fez isso esses dias, não fez, Nai? Eu tava curiosa sobre dúvidas de orquestra. Aí eu falei, Aí eu Vicky. adorei. Eu vi que a muito Nai tinha ido num curiosa. concerto e eu fiquei, adoro quando pessoas que não são, tipo, musicistas ou, sei lá, parentes de musicistas vão no concerto. Não, e no meio do concerto eu tava tipo, eu tenho essa dúvida, eu tenho que falar com a Vicky. Foi muito bom. Foi ótimo. Várias dúvidas foram solucionadas. Eu vou ver a orquestra de outro jeito agora. Vai ser muito bom. E eu ainda contei pra minha mãe e pra minha irmã. Eu falei, olha, gente, eu descobri que isso, eles... elas, olha que legal. Compartilhando conhecimento, muito bem. Sempre, isso. sempre. Sigam a Vicky, vão conversar com ela sobre várias coisas. A Vicky é uma pessoa de multi-assuntos aí. Você pode falar com ela sobre qualquer coisa em qualquer momento. Super querida. Inclusive sobre morar fora, né? Que ela tá tendo essa experiência. E vira e mexe, posta sobre. Então, tem um monte de coisa aí legal que vocês podem conversar com ela pra entender. Então, a gente super recomenda. E ela é uma pessoa queridíssima.
a gente conversa e a gente recomenda, ok? Até pra jogar também, né? Né? Eu tô contando que a gente vai conseguir fazer isso acontecer hoje ainda, tá? Em algum momento. E, gente, também tem nosso perfil, se você quiser seguir a gente, né? Que faz o podcast acontecer, ele também tá na descrição. Pra seguir o perfil do podcast, é só procurar por Falar de Webtoon no Twitter, no Insta e em outras redes sociais mais, porque a gente tá aí em todos os lugares, né? E também tem a nossa comunidade do Discord, nosso espaço querido em que a gente grava, em que a gente joga, em que a gente posta spoiler dos próximos episódios do podcast e em que, sei lá, vocês podem vir falar com a gente a qualquer momento que a gente responde, beleza? Tem link pra você entrar, é aberto, é seguro, ok? Não é comunidade... Tem nada estranho acontecendo na nossa comunidade do Discord, inclusive não tem tanta coisa acontecendo, mas ela existe, tá aí, Mas né? Quando tiver que jogar, tá lá. Quando Ela souber tá lá. de episódio novo, tá lá. É isso. Quando É quiser isso, é o que falar, a importa. gente responde. É isso. Ela tá É aí isso, pra é suprir isso. uma necessidade, né? Quando quiser saber um link que a gente não pode publicar É lá. publicamente, ele vai estar lá, ele pode estar lá. É isso. E, como sempre, igual a Meide já disse lá no comecinho, pra aquele rolê que é de graça pra todo mundo, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast em qualquer lugar que você ouve a gente, mas principalmente no Spotify, que ajuda a gente muito, 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 muito no Spotify. E, aproveitando, falando do Spotify, só pra emendar, sempre rola aquela enquetezinha pós o episódio. Então entra no aplicativo, abre o aplicativo, tem a enquete múltipla escolha e a pergunta aberta. A gente às vezes não sabe o que a gente vai perguntar, mas ela sempre tá lá a pergunta. Às vezes, quando eu comentava alguma coisa no Spotify que eu queria que fosse respondido, eu pegava e trazia o assunto ou pro Discord ou pro Twitter. É isso. Interações nas outras redes sociais. Exato. O legal de você responder as perguntas no Spotify é que a gente fixa a sua resposta Isso. e outras pessoas que ouviram o episódio podem ver as suas opiniões. Então é o seu momento de contribuir com a sua opinião dentro da temática do episódio. Então, assim... Principalmente na votação. Exato. Os dois têm esse espaço aí de você trazer a sua visão, porque... a gente não sabe exatamente quais vão ser a pergunta do episódio, porque a gente cria na hora da publicação, mas uma certeza a gente tem. Vamos te perguntar coisas sobre Surviving Romance. Então esse é o momento de você compartilhar suas teorias e seus personagens preferidos também, né? Fica aí o espaço pra isso. E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, Bye! Me chamem! Vamos chamar.